Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Gravação do Bioquímica, pré-aula de Bioquímica de Ciência da Natureza. Conteúdo prioritariamente de Biologia, mas como o nome já fala, a gente vai ter que tocar em Química. Eu precisava que vocês tivessem uma base em Química geral, como nos 2 pré-aulas passados, para que agora a gente entrasse na parte de Biologia, que necessita de uma base química. No final vamos comentar um assunto de terceiro ano, Química Orgânica, mas que também vai ajudar nas questões do Enem e Bioquímica, pois são interdisciplinarizadas. Tendo noção do que a gente vai discutir e entrando um pouquinho já no conteúdo, a bioquímica é o estudo da química que contribui para a vida, para a existência da vida. Os estudos de materiais que são produzidos de origem viva ou que precisam, que a vida precisa deles para a sua subsistência, né? Então, nós temos na bioquímica inorgânica, ou seja, materiais que não advêm de outros seres. É importante entender que esse termo orgânico, né, ele vem justamente parecido com organismos, né? Isso mesmo, porque a definição inicial de orgânico era um estudo de objetos que vinham através da existência de outros seres. Posteriormente, descobrimos que a gente consegue também sintetizar esses materiais. Mas na química clássica, química antiga, eles entenderam que tudo que envolvia coisas que não dava para se fazer sozinho, que precisava da produção ou da atividade da vida para que fossem produzidos, foram associados como orgânicos. E os materiais que não necessitavam eram inorgânicos. Então a gente estuda química inorgânica, né, no primeiro e no segundo ano do ensino médio, para que no terceiro estudemos a química orgânica. Se hoje eu puder sintetizar para você a definição clássica, eu estou falando também de carbono. Tudo que tem carbono hoje é química orgânica, porque esse conceito de conseguir sintetizar em laboratório e não conseguir caiu por terra, tá? Hoje a gente consegue fazer materiais orgânicos em laboratório, vocês têm noção disso, né? Hoje a gente fala de suplementação justamente nesse aspecto. O whey, tão conhecido whey, é uma proteína, né, de origem laboratorial. Então, a gente, claro que ele, na verdade, vem do leite, mas ele é um super concentrado de leite e que a gente consegue fazer também em laboratório. Mas aí vai um exemplo, por exemplo, de algo que antigamente não se fazia e hoje conseguimos sintetizar em laboratório, né? E a química inorgânica, agora, bioquímica inorgânica são de materiais que não precisam da participação da vida. Entra aí, no caso, água e sais minerais. A gente sabe que não há necessidade, eles não advêm da vida, são matérias inorgânicas que já estavam presentes no nosso globo, enquanto gorduras, vitaminas, proteínas e carboidratos em especial, eles estão relacionados a nós obtemos eles através de outros seres. Vamos entender um pouquinho sobre essa seção a química e a vida. Primeiro, quando a gente entende a parte química associada, a gente sabe que quando começou a entender que a matéria era composta de uma partícula, né? E a junção dessas partículas fazia a menor parte útil da matéria, que no caso para a gente é o átomo, não divisível, a gente começou a entender quais eram as partículas que estavam dentro deste modelo. Nós tivemos Demócrito lá na Grécia, né, antes de Cristo, dizendo, não, a matéria é divisível até um certo ponto. Vai chegar a um certo ponto que a matéria não é mais divisível, que vai chegar em algo não quebrável. E ele tinha sempre, os caras eram diferenciados, né? Como é que ele tinha noção disso? Hoje nós temos noção que se eu pegar um átomo e tentar quebrá-lo, eu vou ter uma explosão nuclear, né? Dentro do núcleo existe uma força nuclear que une quem está no núcleo, prótons e nêutrons. Vocês já viram isso nas duas primeiras aulas de naturezas. Quando eu entendo isso, eu entendo que aos pouquinhos o modelo atômico foi evoluindo e a gente entendeu, por exemplo, lá com Dalton, que o átomo parecia uma coisa densa, porque quando ele acelerou átomos e jogou em uma placa, ficou a marquinha. Então, mesmo que não fosse algo visível, era algo que tinha matéria. Por quê? Porque também existem coisas que não têm matéria, como energia. Então não era algo energético, era algo que tinha massa. Mas também tinha energia, porque veio o Thomson e falou, não, mas tem energia também. Porque eu percebi uma atração e Thomson consegue pensar na ideia de existir tanto massa como energia. Vocês viram isso? A gente estudou agora há pouco em Naturezas, viu que o próton tem massa e tem energia. A gente viu que o nêutron só tem massa e o elétron praticamente só tem energia. Então, não foi fácil chegar nessa teoria. E aí veio o Rutherford e pensou, não, eu percebi uma atração, então eu acho que existe um comportamento de uma carga positiva. E aí veio o Bohr e falou, não, mas eu também percebi uma carga negativa.
E para que tudo isso começasse a acontecer, para que prótons e elétrons não se chocassem, existia uma partícula ali no meio, o nêutron, descoberto por Chadwick, que protegia o próton, fazendo com que ele não fosse atacado pelo elétron. E existia uma força nuclear. Por último, a gente consegue entender também que existem subníveis eletrônicos e hoje ainda avançamos no modelo atômico. Contudo, a teoria atômica explica para a gente a descoberta de partículas, explica para a gente a existência de 89 elementos naturais, tá? A partir do Z89, todos não são naturais, pelo amor de Deus. E descobre também que temos, então, a questão da regra do octeto. Com a questão da regra do octeto, a gente entende que a maioria dos elementos vai estabelecer ligações buscando a estabilidade. O que é a estabilidade? É ter 8 elétrons na camada de valência ou não ter nenhum, pois a sua última camada já está completa. Vocês viram isso em sala, a gente precisava que vocês entendessem isso, senão não poderia avançar. Quando entendemos isso, a gente entende outro aspecto. Que quem está na família 1, 2 e 3 tem 1, 2 ou 3 carbonos elétrons na camada de valência. Para chegar em 8, o cara que tem 1 é melhor doar o dele, porque ele não vai conseguir 7. O cara que tem 2, melhor doar os 2 dele, porque ele não vai conseguir 6. O cara que tem 3, melhor doar os 3 dele, porque ele não vai conseguir 5 elétrons e buscar a estabilidade de 8, octeto. Os caras que tem 6, 7 e 5 elétrons na camada de valência, Bianca. Eu tenho 5 para chegar em 8, é mais fácil conseguir 3 do que perder 5. Eu tenho 6, é mais fácil eu conseguir 2 para fechar em 8 do que doar os meus 6. Eu tenho 7, é mais fácil conseguir 7, é mais fácil conseguir 1, fechar em 8. Quando a gente entende isso, a gente entende que quem está na família 1A, 2A e 3A, quem tem 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência, precisa doar os seus elétrons, tem um comportamento metálico, o metal doa elétrons, o metal oxida, o metal reflete a luz, o metal conduz eletricidade, tudo porque ele quer doar elétrons. A sua conformação anatômica, se eu posso falar assim, é que os elétrons estejam longe dele para que ele possa doar esse elétron. Os ametais, famílias 5, 6 e 7, têm tendência a roubar elétrons, a ganhar elétrons. Seu comportamento é justamente esse. São elementos que têm uma coloração forte, são elementos mais robustos, são elementos que são opacos, não refletem a luz, não transmitem eletricidade, são os ametais. Quando eu entendo isso, eu entendo que temos um problema nesse meio. A família 4. A família 4 pode fazer 4 ligações do ano, pode fazer 4 ligações recebendo. Essa indefinição faz a gente entender porque o carbono, que eu falei agora há pouco, é tão especial. O carbono é o primeiro elemento da família 4A, então ele é um elemento que tem 4 elétrons, pode doar 4, pode receber 4, mas ele é muito pequeno. Ele é o único elemento da família 4A que se comporta como um ametal, que faz 4 ligações. Detalhe, nenhum outro elemento da tabela periódica faz 4 ligações, por várias questões. Em especial, porque todas as ligações que ocorrem são ligações planas, ocorrem num plano, tá? Se eu pudesse representar, seria num plano. Tanto é que a água, H2O, faz ligações em plano tão bem estabelecidas que elas formam pontes, que quando você se joga, por exemplo, quando você cai de barriga na piscina, as ligações elas fazem uma tensão superficial impedindo você de adentrar. E aí você pode só morrer. Tem muito mergulhador profissional que antes de mergulhar a 50, 100, 150 metros de altura, ele joga uma pedra para quebrar a tensão superficial e ele cair por cima. Porque todas as ligações da química inorgânica são ligações planas. Elas ocorrem no mesmo plano. Mas as ligações orgânicas, já que o carbono faz 4 ligações, para conseguir fazer 4 ligações, ele faz ligações geométricas. Ele forma um tetraedro, tá? E esse tetraedro, essa capacidade, é o que dá a especialidade da química orgânica. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais no final. Explicado tudo isso, entenda uma coisa. Bianca, muita informação, já estou confusa, calma aí. Calma, dá uma pausa, beber uma água, mas antes sai com essa informação. Química inorgânica não tem carbono. Química orgânica tem carbono. Beleza? Gente, voltando agora, química inorgânica é a química, aqui, ó, bioquímica da vida, a química inorgânica está aqui representada de azul nessa imagenzinha para vocês. Nós temos a água e os sais minerais. Tá? Os sais minerais, eles têm justamente a capacidade de estarem relacionados entre si pelo metal, ele é um metal, né? Então a gente está falando de família 1A, 2A e 3A. Veja aqui cálcio, família 2A, fósforo. O fósforo não é necessariamente um sal mineral, tá? Ele se comporta como um metal. Família
5A ou 6A. 5A, isso mesmo. Mas vamos ter aqui o sódio, que é um metal, família 1A, magnésio, família 2A, ferro. O ferro é um metal de transição, mas é um metal, é quem está ali na família D, D10. Lembra quem fica ali na D? O cobre também, o zinco também. A gente vai ter, então, materiais metálicos, principalmente aqui, tá? Nos sais minerais. Nos compostos inorgânicos, a gente tem a água, entendendo um pouquinho sobre suas características. Na parte dos compostos orgânicos, carboidratos, entenda que é tudo que é doce, tá? Doce, que tem gosto adocicado na boca dos seres humanos, porque nós temos uma enzima que quebra coisas doces na boca. Então, por exemplo, salgadinho. Salgadinho é salgado, Bianca, mas quando você segura um pouquinho na boca, ele não fica adocicado, é carboidrato. Cuscuz, você segura um pouquinho na boca, é adocicado, é carboidrato. Massas, em especial, cereais, que vocês chamam de cereais, na verdade, aquele açúcarzinho que fica no cereal, né? Tudo isso é carboidrato. O leite tem uma parte de gordura e uma parte de carboidrato. Carboidrato é a base da nossa alimentação, tá bom? As proteínas, basicamente, a gente vai ter normalmente em algumas sementes, alguns, principalmente, óbvio, da carne de origem animal, dos leites, do leite em especial também, ovos. Os lipídios, eles, na nossa dieta, estão muito relacionados, em especial, a oleaginosas, né? As vitaminas estão presentes associadas a alimentos e os aminoácidos, eles são microcompostos da proteína, além também de fazer parte do nosso DNA. Tá? Então, explicando, carboidrato, base da alimentação, proteína, base da nossa estrutura, cabelo, pele, tudo é feito de proteína, músculos, tudo é feito de proteína. Então, quando eu quero cuidar da minha estrutura física, eu preciso alimentar-me especialmente de proteínas, por isso quem faz academia, quem trabalha com bodybuilding, eu gosto dessa parte, consome muita proteína. Os lipídios, que estão presentes nas oleaginosas, é o que dá é aquela parada gostosa, né? O gosto gorduroso é um gosto diferenciado. A gordura, de fato, é o que dá o sabor, se eu poderia te falar assim. Tá? Então, está presente no chocolate, está presente na carne. Você sabe disso, associado às proteínas. E às oleaginosas. As vitaminas estão associadas a outros alimentos. Os aminoácidos estão relacionados à nossa informação genética, mais uma vez. Bom? Gente, vamos falar então mais uma parte sobre ainda a química para entrar da bioquímica. A bioquímica, ela, como vocês viram, é o estudo de alguns compostos que estão mais presentes na natureza e que são associados à nossa alimentação. Normalmente utilizamos o anacrome e o Chomps para facilitar você compreender quais são os elementos que estão mais presentes na vida, nas espécies biológicas. Nós temos o C de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio, o N de nitrogênio, fósforo e enxofre, tá? Então, o carbono ele tá presente em tudo que está relacionado à vida, tá, gente? Se você puder chutar, Bianca, eu posso chutar. Meu cabelo é feito de carbono? Sim. Os meus órgãos? Sim. Meu tecido? Também. Tá? Então, assim, o carbono, ele tem essa capacidade de estar presente na maioria das espécies biológicas, mas não necessariamente no planeta Terra, tá? Eu tô falando de espécies biológicas. Outra coisa, quando eu falo de distribuição do ser vivo, eu falo que a água está presente no ser vivo, em especial em nós, que estamos do reino animalia, tá bom? Temos 75 a 85% de água, e se essa transição ocorre de acordo com o envelhecimento, tá? A gente tem crianças que nascem com 90% de água do seu organismo, e isso vai decaindo até a fase da idade idosa, na casa de 70 a 75% de água. 10 a 15% são de proteína, seu cabelo é proteína, seus tecidos, seus músculos, parte dos seus ossos são compostos proteicos, tá? Em especial as cartilagens, né, que auxiliam nos ossos. Temos aí também 2 a 3% de lipídios, né? Não necessariamente falando de gordura, tipo, minhas gordurinhas, né, Bianca? Não só isso, tá? Os lipídios estão presentes também em alguns tecidos relacionados à musculatura mesmo, tá bom? Glicídios, né, os carboidratos, também fazem parte da estrutura. Ácidos nucleicos, que são as formações genéticas, sais minerais e outras substâncias, por exemplo, os ossos, que a gente sabe que normalmente são compostos de cálcio, embora exista a parte de cartilaginosa, que são as partes dos tendões, né? Vejam, isso aqui são tendões, né? Quando eu puxo a minha mão, ó, tá vendo aqui? Isso aqui seria o tendão.
O tendão é uma parte que se liga ao osso, puxando o osso. Tá? Ele que faz esse trabalho de corda. Então, os ossos, eles têm a capacidade, sim, de nos dar rigidez e estrutura, mas quem faz a ligação entre um osso e outro é um tendão, normalmente composto de cartilagem. Tá bom? E aí, essas cartilagens são compostas de carbono e os ossos compostos de sais minerais, tá? Então, aqui entendemos como é a composição química do ser humano. Vamos agora passar para a noção da água. Primeiramente, vamos falar sobre a água. Gente, a molécula de água, H2O, ela é constituída por um oxigênio, família 6A. Família 6A consegue fazer 2 ligações para virar 8, tá? E 2 hidrogênios. Cada hidrogênio faz apenas uma ligação. Contudo, o que acontece? Isso aqui é uma ligação que era para ser assim, né? Era para hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro. Só que, como vocês sabem, o oxigênio é da família 6A. Se o hidrogênio é da família 6A, ele vai ter um elétron aqui, vermelho, outro elétron aqui, e ainda faltam 4, porque ele é da família 6A, ele tem 4 elétrons na camada de valência. E esses 4 elétrons acabam se juntando e ficando nessa parte externa aqui. Isso empurra os hidrogênios, porque os hidrogênios, como vocês já viram em sala, mas vou retomar, os hidrogênios são os únicos elementos que não têm nêutrons na sua composição. Eles são apenas prótons e um elétron. E esse elétron nem se relaciona muito com ele, então assim, ele é quase um próton. Dessa maneira, tentando afugentar o hidrogênio, que é uma molécula praticamente, um átomo praticamente positivo, energia positiva, dos seus elétrons restantes, o oxigênio nessa conformação, né, a molécula nessa conformação, joga os elétrons do oxigênio para trás e fecha a ligação dos hidrogênios. Então, em vez de ficar assim, eles ficam assim, tá? Em vez de ficar assim, eles ficam assim. Para esse espaço aqui ficar livre para a parte negativa. Esse espaço aqui, no caso, deixa eu botar aqui para você, esse espaço aqui. Tá? Essa lateralização do hidrogênio cria um ângulo de 105 graus entre os hidrogênios e cria também uma polaridade. O que eu estou tentando explicar para você é que, basicamente, nessa parte daqui, a gente vai ter uma energia positiva, tá? Por que uma energia positiva? Porque os hidrogênios são praticamente prótons, ambulantes. Eles vão tentar ligar o seu elétron com o oxigênio, só que eles não têm o poder eletrônico que o oxigênio tem, né? E eles acabam... É uma ligação covalente, mas é uma ligação covalente que o oxigênio acaba engolindo esse elétron para ele, tá bom? Em relação ao oxigênio, o oxigênio vai ficar com um polo negativo aqui embaixo, porque tem esse polo de amarelo, tá? Justamente por causa dos seus elétrons que estão aqui, como se fosse uma gangue do mal, brincadeira, formando o que a gente chama de polaridade. Ele é polar. Ele tem polos, polo positivo e polo negativo. Imagina que eu jogo imagina esse setor aqui, o pointzinho vermelho. Imagina que esse aqui é um elétron voando. Quando ele passar perto dessa molécula, o que é que vai acontecer? Se ele é um elétron, ele vai ser atraído pelo polo positivo. Se eu jogar um elétron aqui embaixo, próximo à energia eletrônica negativa, tá vindo elétron, tá vindo elétron, tá vindo elétron, ele vai ser afastado. Porque elétron com elétron, energia negativa com negativa, se repelem. E se eu jogar negativo com positivo, se atraem, tá? Então, a gente tem noção aqui que forma polos, forma uma polaridade. Esse é o termo, né? E essa polaridade, pra gente, é muito positivo, tá? Isso é o diferencial da água, tá? Para isso, vou mostrar um vidinho para vocês que eu acho muito interessante, tá? Já no final, explicando como a água parece ser uma coisa realmente de outro planeta. Quimicamente falando, não faz muito sentido. Mas bem, por que se torna a parada tão diferente, Bianca? Vamos lá. Então, eu entendo que aqui o oxigênio fica com esse comportamento. O oxigênio é uma molécula bem maior do que o hidrogênio. Ele acaba ficando com esse polo aqui negativo e o hidrogênio aqui formando polos positivos, tá? Como eu tinha explicado aqui, olha o que acontece. A gente vai ter o oxigênio da família 6A, ele tem 8 elétrons, 2 rodam na família K e 6 rodam na família L. Lembra? 2, 8, 18, 32, 18, 8. Então, presta atenção. Quando eu tenho aqui 6 elétrons e meu sonho é ter 8, olha como eles estão ligados aqui. O hidrogênio vai ter o seu elétron
e acaba se relacionando com o outro oxigênio. E o oxigênio acaba ficando com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, utilizando dos dois do hidrogênio. E o hidrogênio acaba utilizando um do oxigênio e o seu próprio, ficando estável. É uma relação que existe estabilidade. Porém, existe uma relação, tá? A gente vai ver isso na química clássica, mas a gente chama isso de interação interatômica. Existem ligações intraatômicas, são as ligações que vocês viram, são as ligações que nós chamamos de ligação covalente, iônica e metálica. Isso aqui é uma ligação covalente, pois eles estão covalescendo suas eletrosferas, ó, ligando suas eletrosferas. Mas existe a ligação interatômica, ou seja, um átomo se relaciona com outro átomo. Não são todos os elementos que fazem isso, só alguns. Especificamente, o hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio, tá? É o FON. Então, existe um negócio chamado pontes de hidrogênio. O hidrogênio forma pontes de hidrogênio com outros hidrogênios ou com flúor, oxigênio e nitrogênio. Olha aqui, vê que legal. A gente vai ter aqui, ó, o hidrogênio desse lado se ligando ao oxigênio desta molécula. Ó, uma molécula de água e outra molécula de água. Esse hidrogênio dessa molécula de água está interagindo com o oxigênio dessa molécula de água. O hidrogênio dessa molécula de água está interagindo com o oxigênio dessa e assim por diante. Esse é um tipo de interação específica de apenas hidrogênios de um átomo. Veja, interátomo, não é intraátomo, é inter. É entre um átomo e outro. Esse átomo tem hidrogênio e esse átomo tem cloro. Vai fazer ponto de hidrogênio? Não. Esse átomo tem hidrogênio e esse tem flúor, oxigênio ou nitrogênio. Os elementos mais eletronegativos da tabela periódica. E por que isso acontece? Simples. Porque o hidrogênio fica com energia positiva e o oxigênio com energia negativa. Positivo com negativo se atraem. Então, o hidrogênio fica numa ligação mas tão positiva, ele acaba perdendo tanto o elétron dele, que ele acaba ficando como se fosse um átomo positivo. E aí vem outro átomo negativo e se junta com ele. Tá? Então entenda que isso não é com todo mundo, isso não acontece o tempo todo. Raramente isso acontece. E a ponto de hidrogênio é uma ligação interatômica muito forte. É a ligação interatômica mais forte que existe. Existem 3 ligações interatômicas: íon dipolo, dipolo, dipolo e ponto de hidrogênio. Ponto de hidrogênio é a mais forte de todas. Depois nós vamos ter dipolo, depois íon dipolo. Mas isso é aula de química, não vamos entrar agora na parte biológica. O que nós sabemos até então é que a água forma pontes de hidrogênio. Essas pontes de hidrogênio auxiliam em vários comportamentos da água. O primeiro deles é o estado da matéria. A água, por ter essa conformação de pontes de hidrogênio, quando ela congela, ela não diminui seu tamanho. Porque, veja, o que é congelar? Ou seja, o que é passar do estado líquido para o estado sólido? As moléculas vão se agitando. Quando elas vão perdendo tanta energia, elas acabam ficando paradinhas. Paradinhas, ainda se mexem um pouquinho, mas paradinhas mais juntas do que o estado líquido e do que o estado gasoso. Então, o estado líquido é um estado mais parado, pouca movimentação molecular, e o estado sólido é um estado quase inerte. Era então, ó, presta atenção, olha também a minha mão. Gasoso, líquido, sólido. Era então para que no estado sólido, os materiais que estavam líquidos ficassem menores. E quase todos eles ficam. Você bota uma feijoada lá para congelar, ela fica menor do que ela estava. Você bota lá uma carne para congelar, ela fica menorzinha do que ela estava. Mas você pega o gelo, bota a garrafa de gelo dentro do congelador. Quando você tira, poxa, esqueci a garrafa de gelo na geladeira, ela tá estufada, ela tá quebrada, ela embaixo rasgou. Porque a água, por ter pontos de hidrogênio, só a água expande. Porque ela forma essas conformações aqui que acabam fazendo com que elas fiquem atraídas, ela acaba expandindo e com essa expansão a água forma também flocos de gelo, né? E isso é muito importante para a vida, tá? Porque, por exemplo, quando eu falo de alguns animais, eles acabam se protegendo, já que a água, quando ela expande, ela vai para cima, ela congela, ela vai para cima, e acaba protegendo a temperatura embaixo. Eu vou explicar isso para vocês. Outra característica química da água. A água ela é polar. E por ela ser polar, ela quebra ligações que também são polares. Qual é a ligação que é polar? A covalente? Não. Mas não todas. Algumas covalentes realmente se quebram. Mas com certeza as ligações iônicas.
As ligações iônicas são ligações de um metal com um metal. Um cara que quer doar com um cara que quer receber. Tanto é que formam sais. Sais que são chamados de acordo com a sua definição. Cloreto de sódio. A gente vai colocar cloro como nosso ametal, finaleto de metal, sódio. Tá? Então, deixa eu pegar outro exemplo. Tem o fluoreto de magnésio. Então, fluoreto de magnésio é a ligação do flúor com magnésio. Tá? E aí a gente vai ter noção que as ligações iônicas, elas são ligações de um cara que quer doar o metal com um cara que quer receber o metal. Isso auxilia muito a água a simplesmente ser a solvente universal. Ela dissolve todos os sais. E não dissolve devagarinho, não. O que ela faz é algo sério. Veja aqui. Isso aqui é um sal, dado qualquer. Ó. Vamos pensar que nesse caso aqui no HCl. E quando eu imerso em água esse sal, você vê que ele some. Você não precisa mexer feito o açúcar, não, porque o açúcar é uma ligação covalente. O açúcar você tem que forçar a ligação interatômica, tá? Mas aqui não. Olha aqui essa ligação interatômica. A gente vai ter aqui a água. Veja, lembre que o vermelhinho é o oxigênio e o hidrogênio são os azulzinhos. A parte do metal, que é positiva, e que tá doida para se livrar da parte metálica, tá doida para se livrar daquele elétron dela, ela acaba se ligando com o oxigênio, porque ele é negativo. E a parte aqui, amarelinha, a metálica, acaba se relacionando com o hidrogênio, que o hidrogênio é positivo e ele é negativo, certo? E aí a gente entende que existem dois tipos de conformação na química. Os objetos que são hidrofílicos, filo, amor, amigo, olha aqui, da água. As coisas que se ligam com a água, materiais que são polares. Exemplo especial, água e sais minerais. E existem os hidrofóbicos, que não gostam da água, fobia, medo, né? Não gostam da água, não relacionam-se com a água, e em especial óleo e gordura. Isso cai na prova demais. Em especial quando a gente fala de relações de saponificação, interação do sabão e assim por diante. Tá? Então isso é importante ter noção. Então, continuando, gente. A água também tem uma particularidade, tá? A água, ela tem elementos que são muito prevalentes. Na maioria dos objetos bioquímicos, você vai ver, quando a gente entrar em química orgânica, que quase tudo tem oxigênio e hidrogênio. Então, e não só isso, mas eles têm uma forte interação, porque o hidrogênio é quase que um próton. E o oxigênio é muito eletronegativo. Lembra? Flúor, oxigênio e nitrogênio é o segundo elemento mais eletronegativo que existe e é o mais prevalente. Então, na prática, eu até arriscaria que eu quero que você decore que o oxigênio é praticamente o elemento mais eletronegativo que existe. Então, a relação é óbvia. É quase uma ligação iônica. É um cara positivo, tendência positiva, com um cara tendência negativa. E aí, isso faz com que a água esteja presente na maioria das reações, fazendo com que a maioria das reações ocorram com a utilização de água. Essas reações podem ser chamadas de reações por desidratação, que é quando sai água, olha aqui, ou reações por condensação, ou hidrólise, quando a água entra consumida e quebra a reação. Veja aqui, a ligação, a gente existe um negócio chamado ligação peptídica. Ligação peptídica, olha aqui, ó, patrocínio da Coca, nossos carboidratos maravilhosos. Mas bem, a ligação peptídica é uma ligação que une os aminoácidos formando proteína. A proteína, na verdade, é um conjunto de aminoácidos. E essa ligação é uma ligação feita por condensação, com a saída de água, tá? Por isso que você, meu querido amigo, que quando tá malhando, libera muita água. Você está formando novas proteínas, seus músculos, e precisa de muita água. Senão, não vai haver essa ligação, tá bom? E o contrário também ocorre. Para a gente montar carboidratos, precisamos da água, tá bom? Entendeu a noção disso? Além disso, a água, ela é uma importante moderadora de temperatura, tá? O que isso significa? Veja, a água, ela tem uma capacidade de segurar calor. É isso que eu quero que você entenda, tá? Isso aí a gente vai estudar quando a gente entrar na parte de termologia. Mas existe um conceito chamado calor específico. Calor específico é o quanto, em especial, líquidos mais sólidos também, precisam de energia térmica, ou seja, agitação, para que elas mudem a sua temperatura. Vou dar um exemplo, acho que vai ficar bem claro. Vejam aqui.
O ferro precisa de 0,11 calorias para variar em 1 grau Celsius. Ou seja, ele esquenta rápido e ele esfria rápido. Isso é uma porcaria, né? Quando a gente tá no calor, você tá andando numa ponta de ferro, o calor é bom. Porque ele precisa de pouco para alterar a sua temperatura. A água tem um calor específico de 1. É muito. A gente tá falando que pra gente variar uma mesma quantidade de água e de ferro, a gente precisa de 10 vezes mais calor, 10 vezes mais energia térmica. Isso é muito bom para nós, como seres. Porque nós somos feitos de água, então, por exemplo, imagina se nós fôssemos feitos de metal, a gente iria passar um meio-dia ali em Recife e a gente ia chegar a temperaturas de 70, 80 graus Celsius. Né? Isso não acontece por quê? Porque nós somos feitos de água, 80% do nosso organismo é água, então nós temos dificuldade para esquentar, mas também temos dificuldade para esfriar. Outra coisa muito importante, por exemplo, a gente vai ver daqui a pouquinho, é a questão da troca de energia da água com a terra. Né? Os mares fazendo um processo de aquecimento de regiões costeiras. Olha aqui, ó, a gente chama isso também de brisa terrestre e brisa marítima. Durante o dia, o sol emite muito calor, mas a água demora para aquecer, mas ela aquece. Mas ela demora o dia todo. E aí ela vai aquecendo, enquanto isso ainda está fria, a Terra está quente, porque a Terra é feita basicamente de sais minerais. Sais minerais são metais. Metais têm um baixo calor específico, ou seja, precisam de pouca energia para alterar a sua temperatura. E aí acontece que a Terra fica quente e a água fria. Por quê? Porque a água tem 10 vezes mais, praticamente, de necessidade de termia, né, energia térmica para aquecer. Quando chega a noite, finalmente, depois de tanto tempo ganhando energia, a energia do mar esquenta, mas a Terra esfria rapidamente. E aí a água do mar, região marítima em especial, acaba doando a sua temperatura para a Terra. Isso faz com que pessoas que moram em regiões litorâneas, a maioria da população, o mundo se estrutura em regiões litorâneas, né? Nosso mundo é costeiro, não sofra grandes variações de temperatura. Aqui, vocês sabem que mora aqui, não é? Em especial, que mora mais em Recife, 30 graus de manhã, 30 graus de noite. A gente gosta não tanto, mas fazer o quê? Já o pessoal que mora em interior, nem precisa ir para muito mais. Quando você vai para Gravatá, quando você vai para essas regiões sociais da Serra da Russa, regiões mais longe, né, mais interioranas, a brisa terrestre e a brisa marítima não atuam tanto. E aí você tem de manhã, às vezes, 38 graus e de noite 6, né? Por quê? Pelo alto calor específico da água, tá? Essa capacidade de importância térmica. Outra coisa que eu acabei de explicar para vocês. Então, outra coisa que eu tinha falado agora para vocês, as pontes de hidrogênio. As pontes de hidrogênio fazem com que a água, como eu falei para vocês, dilate. Normalmente as coisas que estão no estado sólido, vocês esfriaram, né? Elas diminuem e a água aumenta. Aumenta, diminui sua densidade, porque veja, se a água expande, ela diminui densidade. Ela ocupa mais volume em menos massa, ou seja, a densidade cai. A gente viu isso. A densidade caindo, a densidade do gelo é menor do que a da água. Ou seja, a água congelada fica em cima. E olha que maravilhoso. Olha os pinguinzinhos aí. Os pinguinzinhos andando na água congelada a menos 20 graus Celsius. E os peixinhos podendo viver a 4 graus Celsius lá embaixo. Por quê? Porque o gelo expande e expandiu. Volume maior, na mesma massa, a densidade cai. E quem é que fica em misturas mais alto? Quem tem menor densidade. Então, a densidade da água no estado sólido é menor do que a densidade no estado líquido. Isso faz com que exista a capacidade de, mesmo em baixas temperaturas, a vida marítima em regiões muito frias. Tá bom? Outra coisa que também tem a ver com as pontes de hidrogênio é a tensão superficial. Lembra que eu falei que eles vão ter uma forte interação, tão forte, olha aqui o nosso mosquitinho, que as moléculas se atraem de uma maneira que forma uma tensão superficial, né? A tensão superficial é importante para quê, Bianca? Para os insetos, para a gente não. Por exemplo, não sei se vocês já assistiram aquele filme lá do Vida de Insetos. No Vida de Insetos, as formiguinhas, elas pegam a água assim com a mão e sugam. Literalmente. As águas formam aquelas moléculas, aquelas bolinhas esquisitas. Isso é muito importante para a microvida. Porque ela consegue absorver água mesmo estando em situações de muita abundância de água. Tem água pra caramba, mas ele realmente consegue tirar um pouquinho, porque a água tem uma grande tensão superficial. E a tensão superficial também faz com que a água consiga subir, mesmo contra a gravidade. Tá? Então, por exemplo, olha aqui o exemplo. Olhe esse perfil de água e eu coloco um cano mais fino. Vocês já fizeram? Pega um canudo, viu, você mesmo, dessa garrafa chique que tá agora na moda. Pega aquele canudo e bota ele
numa superfície que caiba bastante água, você vai ver que o nível, em vez de ficar igualzinho, vai subir um pouquinho. Por que vai subir um pouquinho? Porque as águas têm tanta interação entre elas, as moléculas de água têm tanta interação entre elas, que ela acaba se puxando. E ela se puxa de uma maneira que as plantas conseguem fazer com que o xilema, que é a água, né, que sai das raízes, consiga subir contra a gravidade, mesmo sem nenhum tipo de força, nenhum tipo de interação assim. Que o sangue das nossas veias volte, mesmo sem pulsação das artérias ou algo parecido. Porque a água forma cascatas. A água gosta de subir umas nas outras. Lembra você quando estava triste na BR, estava olhando assim para o ônibus, estava vendo as moléculas de água se juntando umas com as outras? Normal, porque a água tem uma grande interação, as moléculas pelas outras. Elas não gostam de ficar longe umas das outras, porque elas são polares, elas se atraem eletromagneticamente falando. E isso faz com que a água suba pelas raízes das plantas. E interessante é que justamente para fazer isso, quanto mais fino for esse vaso, mais a água sobe. Olha aqui, um vaso bem grosso e um vaso mais fino. Por isso que as plantas têm um caule fino, afinado e longo e grande, que é justamente para que ela consiga fazer com que a água ascenda, tá bom? E aí, vou postar um vídeo para vocês agora, que eu acho sensacional, sobre a questão da água, tá bom? E água, sais minerais, né? Vamos falar sobre os sais minerais agora. Gente, ó, sal mineral não tem o que fazer, não. É decorar. Se você conseguir associar com a sua vida, é maravilhoso. Mas, no geral, vocês às vezes têm pouco contato com sais minerais na vida de vocês, então vocês precisam decorar, tá? Eu vou primeiro falar sobre os que mais caem na prova. Iodo. Iodo, carinha de prova, tá? Sódio, potássio e cálcio. Iodo pode não aparecer, eu vou falar primeiro dele, porque assim, a gente ouve falar pouco. Temos uma glândula muito importante aqui, vocês conhecem, que é a tireoide, né? Acho engraçado quando o pessoal assim, o pessoal do interior fala, não, porque eu tenho tireoide, todo mundo tem tireoide, mas problemas na tireoide é outra questão. A tireoide produz um hormônio, tá? 2, T3 e T4, mas só o T3 é ativo, o T4 é a forma passiva do T3. Então, na verdade, é só um hormônio, tá? Que é a tireotoxina, é um acelerador de metabolismo, tá? Então, é um conjunto de moléculas feitas de iodo. O T3 tem 3 iodos e o T4 tem 4 iodos, que aceleram o metabolismo da pessoa. Então, quem tem uma tireoide hiperproduzinte, ela vai ter um metabolismo que quebra moléculas muito rápido, essa pessoa tem dificuldade de sono, essa pessoa é superativa, essa pessoa... E isso, normalmente, é uma deficiência, tá? Não tô falando de característica, não. A pessoa pode ter essas características, naturalmente, mas normalmente isso é um comportamento. Sim, que a tireoide vai influenciar no nosso organismo, ou a tireoide alterada vai gerar isso. É uma pessoa que tem dificuldades de sono, tem dificuldades de concentração, e existe a pessoa hipotireoide, né? Essa pessoa que ela tá com uma dificuldade de produção de tireoide, um hipotireoidismo, e ela vai produzir menos hormônio, então ela normalmente é uma pessoa que dorme mais, é uma pessoa que come e pouco, mas mesmo assim ganha muita gordura, é uma pessoa que tem muito sono, e isso é carinha de prova, tá? Por que carinha de prova? Porque o iodo, ele é absorvido através da respiração para pessoas que moram na região litorânea, tá? Através do mar. Quem não mora na região litorânea, tanto é que existe o sal iodado, que foi uma lei, em 1980, para que as pessoas conseguissem ter a quantidade de iodo adequada na sua alimentação. Quando não se tem, forma-se o bócio, né, que é aquele inchaço na região da garganta para quem está com baixa produção de tireoide, a tireoide está se esforçando demais para conseguir produzir. Seguindo sobre outros sais minerais agora, a gente pode incluir agora o potássio e o sódio. O sódio e o potássio atuam na bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio, a gente vai ver isso em sala, mas é um assunto queridinho do Enem também. A bomba de sódio e potássio é o que cria a movimentação dentro do ser humano, tá? A movimentação intra-extracelular, tá? É um transporte ativo, a gente vai ver isso melhor em citologia. Contudo, esse transporte ativo, ele é
a tentativa de fazer com que as coisas entrem e saiam dentro da célula de maneira forçada, tá? E aí, como é que acontece? A gente tem muito sódio dentro das células e muito potássio fora das células. A gente vai forçar com que isso aconteça no movimento contrário para forçar o contrário, o descontrário. É como se fosse quando você dá cordinha num joguinho de cordinha. Você força o movimento contrário para que ele execute o movimento adequado, né? Então, essa forçada de movimento contrário é a bomba de sódio e potássio, e aí a gente consegue fazer o movimento adequado, tá bom? Outro sal muito importante para a gente ver aqui em sala é o cálcio. Gente, o cálcio não é só ossos e dentes, pelo amor de Deus. O mais importante é você entender que o cálcio faz parte da contração muscular. O cálcio atua dentro da célula, dentro dos microtúbulos, fazendo a movimentação. Se você não tem cálcio, você não se mexe, tá? Então, o maior problema não é que osteoporose, não. O que nem mais gosta é o raquitismo, é a questão de você não se mover porque não tem cálcio no seu organismo, tá bom? Isso aí é um problema a mais. Agora ficam de externos o ferro, que a gente já sabe que está relacionado à movimentação das células sanguíneas, tá bom? Isso é uma questão de conhecimento geral. O flúor, que também atua em ossos e dentes, até mais importante do que o cálcio. Temos também o fósforo, tá? Muito importante. Gente, traduz a energia no seu organismo, não existe energia, existe ATP. Adenosina trifosfato. 3 fósforos. Então, o fósforo tem uma grande importância no manejo de energia. O ATP é como se fosse a gasolina do nosso organismo, tá? E a gasolina é feita de 3 fosfatos. Então, o fósforo atua em especial no nosso metabolismo e na nossa movimentação também. Tá? Temos aí, por último, o magnésio, que tem pouca importância para nós, seres vivos, mas é muito importante nos vegetais. Ajuda na fotossíntese. O magnésio é a base da clorofila, é um agente verde. A perda da cor verde das folhas é por causa do magnésio, mas não cai muito em prova. E o cloro é o ácido clorídrico. O cloro tem grande importância, porque a gente está produzindo ácido clorídrico todo dia para nossa alimentação. Acabou bioquímica inorgânica, vamos agora para bioquímica orgânica, que embora seja um pouco mais complexa a nível químico, para vocês é algo mais comum que vocês estão mais acostumados, né? Vamos começar primeiro pelos carboidratos, base de alimentação do ser humano. Quase tudo que você come, se você pensar, é carboidrato. A gente está falando de pão, a gente está falando de massa, a gente está falando de massa em geral, tá? Tô falando de macarrão, tô falando de miojo, tô falando de pizza, tô falando de arroz também, tá? Feijão. Tudo seu que você come tem um pouquinho de carboidrato. Biscoitos, chocolate, tudo que tem gosto doce é carboidrato, tá? O carboidrato não é só uma fonte de energia, mas é a principal fonte de energia dos seres humanos, contudo tem importância estrutural também, tá? Os animais que são animais herbívoros, eles são herbívoros porque eles têm algumas bactérias dentro do organismo deles que quebram a celulose. Tudo que tem finalose é carboidrato, tá? A celulose é um carboidrato estrutural que faz a parede celular das plantas, né? Então, só o envoltório que cobre a célula, a parede celular, é de celulose. E aquilo ali é o alimento dos herbívoros. Por isso que os herbívoros passam o dia todo comendo. Que eles precisam comer muito, que eles não comem tudo da célula da planta, eles só comem a parte celulítica, que é a parede celular. Além disso, os carboidratos também têm importância na questão estrutural da gente. O nosso DNA é formado por também um carboidrato, a desoxirribose ou a ribose. DNA, desoxirribose, ou RNA, ribose. Como eu falei, tudo que tem finalose é final de carboidrato. Os carboidratos são chamados de carboidratos, pois são formados por uma fórmula química que é a CH2O. A gente chama de carbono hidratado. Carbono hidratado, carboidrato. A fórmula geral é CnH2nOn. Ou seja, se eu estou falando de uma hexose, um carboidrato com 6 carbonos, são C6H12, 2 vezes 6, 12, O6. C6H12O6 é a fórmula da glicose, que é um tipo de hexose. As pentoses, que são os açúcares que estão presentes no nosso DNA, C5H10O5. Tá? Se eu estou falando de uma heptose, 7, tá? Existem trioses, existem entre 3 e 7 carbonos nos carboidratos simples, tá?
Os carboidratos são classificados como carboidratos simples ou monossacarídeos, tem um carboidrato, disacarídeos, que são a junção de 2 monossacarídeos, ou polissacarídeos, que são cadeias gigantescas de carbono. Por que eu preciso ter noção disso? Porque tudo é tudo tá junto. Deixa eu tentar explicar para você. Você come um polissacarídeo, porque você pega na sua mão. Polissacarídeo é uma coisa macro. Quando você come, ele vai ser quebrado no seu organismo aos pouquinhos, primeiro em oligo, pequenos sacarídeos, depois disacarídeos e, se necessário, monossacarídeos. O que entra na sua célula? É o monossacarídeo. Mas, lembra que isso vai sendo quebrado aos pouquinhos no seu organismo. Acho um exemplo interessante, porque quando a gente pega um paciente que ele está sem poder se alimentar, a gente tem que saber onde é o problema dele. Por exemplo, o paciente teve um acidente ou fez uma cirurgia e ele não está podendo utilizar aqui a mandíbula, seja qual for, então a faringe, tá? Aí a gente vai pegar o esôfago desse paciente, coloca uma sondinha no esôfago do paciente, ele pode usar o esôfago e aí a gente bota o alimento normal, oligosacarídeo, quebradinho um pouquinho, mas é quase um polissacarídeo. Se eu boto esse caninho no estômago, porque ele tá com problema no estômago, ou após o estômago, no pilouro do estômago, já na boquinha do intestino, eu começo a pensar em inserir um disacarídeo. Ou se eu vou colocar além do intestino, eu tenho que colocar um monossacarídeo. O organismo não vai conseguir quebrar aquilo sozinho. E agora você vai entender que não são coisas distintas, é a mesma coisa, só que você é um ser grande e vai comer coisas grandes, mas elas precisam ficar pequenininhas para serem absorvidas pelo seu organismo, tá? Então, os monossacarídeos é o carboidrato, existem carboidratos entre 3 e 7 formatos de carbonos hidratados. Então, veja aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada tracinho, assim, é uma ligação entre carbonos. Então, eu tenho aqui uma hexose. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos, 6 ligações entre carbonos. Aqui eu tenho uma pentose. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Aqui eu tenho outra hexose. Aqui eu tenho outra pentose. Aqui eu tenho outra pentose. Fica mais fácil você entender assim, né? Então, lembrando, carboidratos são formados pela fórmula carboidratada, CnH2nOn, entre 3 e 7 carbonos, e os exemplos mais clássicos aqui que eu posso trazer para vocês no caso, as pentoses, ribose e desoxirribose, que são duas pentoses relacionadas ao nosso DNA, e posso trazer esses 3 exemplos que são os mais adquiridos na nossa alimentação. A glicose, que é característica do gosto adocicado, a galactose, que vem do leite, e a frutose, que vem das frutas. Existe, então, a junção, que é uma ligação, que gera desidratação, tá? Que gera saída de água, de 2 monossacarídeos. Existe a sacarose, característica da cana-de-açúcar, tá? Que é açúcar puro. Existe a maltose, que é a junção da glicose com uma frutose, com o açúcar da fruta. É muito interessante porque a maltose, ela tem uma baixa mobilização de insulina. Então, Bianca, a mesma coisa tomar um suco do que uma coca? Falando de nível de alimentação calórica, é a mesma coisa. Mas você vai se prevenir mais de diabetes se você conseguir comer mais alimentos relacionados a frutas, porque tem uma baixa mobilização de insulina. Já alimentos relacionados ao açúcar de fato, a sacarose, eles têm grande mobilização de insulina, prenunciam um pouco mais a questão diabética, tá bom? Só para você ter noção. E existem os polissacarídeos, olha, isso aqui tudo são carboidratos, tá? São monossacarídeos, olha a quantidade. Tá? Essas ligações podem acontecer de maneiras diferentes. Veja que aqui eu tenho um esquema de uma amilose e aqui de uma amilopectina. Olha como a estrutura é diferente, né? Mas ainda são ligações. Essas ligações, como é que ocorrem quimicamente, Bianca? Normalmente sai água e fica um hidrogênio se ligando com um OH. Exemplos de polissacarídeos. A nível de energia, o amido. O amido é um polissacarídeo produzido pelas plantas. As plantas vão fazendo açúcar pra caramba. Tem uma hora que ela não consegue mais consumir aqueles açúcares que ela produz, porque lembre-se, as plantas fazem fotossíntese para que elas se alimentem do açúcar. Não a gente. A gente se alimenta porque a gente é sacana. Porque a gente é sacana, porque ela faz tanto que ela começa a acumular. Ela começa a acumular em cadeias gigantescas chamadas de polissacarídeos, e a que é produzida pelas plantas nós chamamos de amido. Eu faço também, Bianca? Você faz, é o glicogênio, tá? Que é a forma inativa da glicose. Que é essa pancinha aqui que a gente tem, isso aqui é glicogênio. Não chamo de gordura, é glicogênio. Então, é a forma inativa, é uma forma de polissacarídeo de reserva animal. Isso é animal. E existe a forma de reserva das plantas, que é o amido, que normalmente se acumula em regiões justamente de reserva da planta, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, grande característica de macaxeira, a batata doce, né? Cadeias longas polissacarídicas
que vão guardar esse açúcar. Eu vou dar um exemplo até legal relacionado à nutrição, tá? Bianca, é melhor eu comer um pão ou macaxeira de manhã? O pão é feito de disacarídeos, tá? O pão a pessoa coloca lá açúcar, coloca uma farinha, vai estar relacionado com glicose. Então você consome muito rápido porque é um disacarídeo. É um oligosacarídeo às vezes. Então você quebra rápido, o açúcar é rapidamente consumido. Como é rapidamente consumido, a insulina, o seu organismo fica muito açucarado. A insulina, que é o hormônio que vai fazer a entrada do açúcar da corrente para o tecido, é ativada, tá? E aí, seu açúcar no sangue sobe muito rápido e grande parte é acumulada e vira gordurinha. Diferentemente de quando você se alimenta de uma macaxeira, que como é um polissacarídeo, você vai quebrando isso aos pouquinhos ao longo do seu dia. A insulina não precisa ser ativada, porque como o açúcar vai subindo aos pouquinhos, você vai consumindo e quebrando, consumindo e quebrando. E isso protege você, por exemplo, de uma grande liberação de insulina, protege você de diabetes e deixa você alimentado por mais tempo. Porque você come um pãozão, é oligosacarídeo ou disacarídeo, quebra rápido, sobe a insulina, vira reserva e você já fica com fome, guardando açúcar, Deus sabe para quê. A gente sabe que nosso organismo ele quer sobreviver e não ficar fitness nem bonito. Então eu preciso ter noção da diferença de polissacarídeos. Nem tudo é polissacarídeo. Na verdade, a melhor forma de se obter carboidratos é comendo polissacarídeos em vez de mono ou disacarídeos. Botou uma coisa na boca, ela já é açucarada, é um monossacarídeo. É uma coisa que se quebrou tão rápido que na sua boca já tá doce. A macaxeira na sua boca não é doce, porque ela é um polissacarídeo. Aos pouquinhos ela vai se quebrando. De fato, tem um açucarejo, mas não chega aos pés de você pegar um doce de leite e meter na boca. E lá vamos nós, outro dia em um pré-aula diferente, mesmo pré-aula, mas com a roupa diferente, com a cara diferente. Pré-aula grande. Mas vamos continuar falando sobre polissacarídeos. Quando a gente fala de polissacarídeos, tá? A gente tinha falado sobre polissacarídeos de função nutritiva, né? Função de reserva, mas que nós, como bons carnívoros, onívoros, acabamos nos alimentando. Quando a gente fala de polissacarídeos estruturais, eles estão associados, como eu falei para vocês, à estrutura de alguma coisa, e especialmente a celulose, que eu havia comentado com vocês anteriormente. A celulose, ela faz parte da estrutura apenas da parede vegetal, né, a parede celular dos seres vegetais, ou seja, são uma cobertura de célula. As células das plantas elas não têm muita comunicação entre si justamente por causa da parede celular, mas a parede celular consegue garantir rigidez o suficiente para esse tipo de organismo. E aí a gente vê, por exemplo, que animais ruminantes, animais herbívoros, eles costumeiramente têm um estômago bem pequeno, mais um grande intestino para conseguir fazer a degradação apenas da celulose das plantas, né, que fazem parte da sua alimentação tradicional. Lembrar que a celulose não é quebrada por esses animais. Esses animais eles conseguem fazer a quebra através de outros animais, né, que vão viver ali em simbiose com eles, normalmente bactérias ou protozoários. Outros micro-organismos, na verdade não é animal, né, seria micro-organismo. Seguindo, outro tipo de polissacarídeo, outro tipo de reserva, mas agora não de origem vegetal, de origem animal. Nós, glicogênio, tinha falado para vocês, das nossas gordurinhas, né? Vocês têm noção, a gente costuma ter entre 80 a 100 gramas de glicogênio no fígado, claro que você pode ter mais. O que a gente chama de gordura no fígado não é gordura, tá? É polissacarídeo, glicogênio. É uma fonte de reserva importante, vai ficar em dois locais principalmente. No fígado, porque ele vai fazer algo que a gente chama de gliconeogênese, que é pegar a glicose e retransformar em glicose, pegar o glicogênio, que era a forma inativa da glicose. Tudo que tem gênio é forma inativa, anota aí. Pausa, anota aí. Tudo que tem gênio é forma inativa. O glicogênio é a forma inativa da glicose, que foi inativado no próprio fígado e ficou lá. Pode ser inativado em outros locais, né? Pode ser normalmente sobre a ação da insulina, tá? E quem faz o contrário é o glucagon, tá? Então nós temos o hormônio insulina muito conhecido, o hormônio do diabético. Por que o diabético tem problema com insulina, Bianca? Porque ele tem dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula. Então ele precisa de mais produção de glicose, de insulina. Ele tem dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula porque existe alguma barreira. Essa barreira normalmente é gordura. Então as pessoas que têm insulina, que têm diabetes, que são insulina dependentes, insulina todo mundo tem. Pessoas que são diabéticas ou insulina dependentes, normalmente elas têm isso porque existe uma barreira de gordura muito importante que está impedindo a passagem da glicose que está dentro do vaso para fora do vaso, na região do tecido.
E temos o glucagon, que faz o contrário, que vai tirar o glicogênio que está no tecido e reinserir na célula. O glucagon é o hormônio do cara que está malhando. Você está malhando, você está com pouca energia, está com baixa glicose, e aí você vai tirar das suas fontes de reserva. Então, o glicogênio é a principal fonte de reserva do ser humano. Grande parte se acumula nos músculos, que é onde nós reservamos 70% a 30% do nosso consumo diário. Deveria ser assim, né? Embora nós nos tornamos sedentários nos últimos 2.000 anos, o ser humano existe há um pouquinho mais de tempo e ele precisava fazer atividades físicas, né? Hoje a gente não faz mais, mas saiba que o glicogênio, grande parte está acumulado nos músculos. Fonte de glicogênio vai estar presente justamente na fonte de reserva parecida polissacarídica, que são as batatas, a batata doce, esses polissacarídeos, né? Normalmente raízes. Lembrar, como eu falei para vocês, que produtos mais açucarados, eles não são polissacarídeos, eles são monodisacarídeos. Pessoal, quando eu entro nesse aspecto, eu começo a entender um pouquinho sobre como é que funciona o processo de obtenção de energia do ser humano. Tá? Então, isso é um adendo à bioquímica, mas é importante que você tenha noção. Primeiramente, existe para obter energia seres que precisam do oxigênio ou processos que precisam do oxigênio para acontecer e processos que não precisam do oxigênio para acontecer. Tá? É o que nós chamamos de respiração aeróbica, como vocês conhecem, e anaeróbica. Tá? A aerobia tem a ver com oxigênio, então as aeróbicas têm oxigênio, as anaeróbicas não envolvem oxigênio. Tá? E aí, a gente lembra que seres mais complexos, eles precisam de oxigênio ou mecanismos mais complexos, e mecanismos mais simples não precisam de oxigênio, né? Ou seres mais não complexos. Por que eu preciso ter noção disso? Porque a respiração aeróbica, olha aqui no nosso slide, mostra que nós temos 36 ATPs. Lembra que eu falei para você agora mesmo do sal mineral, fósforo, e que ATP para a biologia é sinônimo de energia? Então, a adenosina trifosfato é o método pelo qual nós conseguimos traduzir os alimentos em energia para a gente. E aí a gente vai ter que a respiração aeróbica, ela garante 36 moléculas de ATP, enquanto que a glicólise, que seria o processo anaeróbico, só garante 2. Veja esse esquema como ele é interessante. Gente, todo mundo tem, mesmo que seja um ser aeróbico, ou seja, precisa de oxigênio, ele tem uma etapa anaeróbica, ou seja, uma etapa que não precisa de oxigênio. A primeira etapa sempre não precisa de oxigênio. Essa é a primeira etapa que consegue 2 ATPs. Mas, se o ser mantém-se no ambiente sem oxigênio, ou se a célula mantém-se no ambiente sem oxigênio, ela vai ficar ali mesmo, ela vai parar aquela quebra da glicose. Então, a glicólise, lise é quebra, a glicólise, que é processo de respiração anaeróbico, ele começa para todo mundo. É pegar a glicose e partir, tá? Quando eu começo a quebrar a glicose em ácido pirúvico, se eu tiver oxigênio, eu continuo fazendo o meu ciclo de Krebs e depois a minha fosforilação oxidativa. Ou seja, a respiração aeróbica ocorre, olha aqui, que bonitinho, em 3 etapas básicas. A glicólise, quebra da glicose, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Então, eu tenho aqui 2 de ATP, mais 2 de ATP, e aqui meus outros 34 ATPs. A respiração aeróbica no final, 34 mais 2, 36 mais 2, 38, garante 38 moléculas de ATP por molécula de glicose. Já a respiração anaeróbica pode ser às vezes pelo ambiente. Olha, vamos lá, vamos dar um exemplo. Quando você está malhando? Você está malhando, o que é a falha muscular? Você está malhando, e aí você tem glicose ainda no seu músculo. Quando você faz uma repetição, 2 repetições, 3, você está gastando ali a glicose que tem ali naquele músculo. Você tem um glicogênio ainda ali, mas é um pouquinho demorado para o glicogênio baixar, você tem que ter um glucagon bom, você tem que ter um organismo já hipermetabólico, tá? Por isso que a academia mexe no nosso metabolismo. Se você não tem um organismo hipermetabólico, o que acontece? Acaba a glicose do seu músculo, mas você quer continuar mantendo essa atividade. Você converte o glicogênio em glicose, você mantém a atividade, mas agora está faltando oxigênio, né? Então, se está faltando oxigênio, como é que o músculo vai continuar fazendo seu trabalho? Ele vai parar? Antes de parar, claro que ele vai parar, mas antes de parar ele vai tentar fazer um exercício extremo, que é a glicólise. Não tem oxigênio no músculo, quebra a glicose sem oxigênio, vai formar ácido lático através do ácido pirúvico, que é ácido, corrói o músculo. Quando o músculo é corroído,
A gente vai sentir aquela dor muscular, que é característica de um exercício físico. É aquela história no pain, no gain. Se não tá doendo, não vai crescer, né? E isso tem tudo a ver, porque se eu não cheguei na minha falha muscular, se eu não conseguir fazer com que houvesse a falha da atividade aeróbica e o início da atividade anaeróbica, para quem quer musculação não vai fazer muito sentido. Por quê? Porque eu vou quebrar o músculo e isso vai passar a informação para o meu organismo que aquele músculo, do tamanho que ele está, ele não está fazendo seu trabalho bem feito. Então eu preciso aumentá-lo. Aumentá-lo, e por isso que a hipertrofia vai estar associada à hiperutilização daquele grupo muscular, tá bom? Então, por isso que os músculos fazem o trabalho de anaerobia, porque acaba o oxigênio. Nós somos seres anaeróbicos? Não, mas a gente precisa passar por um processo anaeróbico em algumas situações, né? E não são todos, não somos nós, mas alguns grupos musculares, alguns grupos celulares do nosso organismo. Outra coisa importante da gente entender aqui é que isso é um processo também de perda de calorias, afinal. Eu teria uma molécula de glicose que ia me gerar 38 ATP, só gerou 2. Então, isso aumenta o metabolismo. Isso explica também, gente, porque algumas pessoas têm uma característica mais de explosão, tipo aqueles corredores kenianos, que tem pouca proteína, pouca massa muscular, mas são muito rápidos na atividade de explosão. Ou seja, fazem uma atividade muscular que precisa de muita demanda em pouco tempo. Esse tipo de muita demanda é característica da glicólise, tá? Por isso que essas pessoas que são corredores, eles têm aquele biotipo mais emagrecido, porque eles gastam muita glicose, porque eles têm músculos mais voltados para a atividade anaeróbica. Tá? A gente tem músculos anaeróbicos, que são músculos brancos. Por que eles são brancos? Porque eles já têm pouca hemoglobina. Lembra que hemoglobina é a nossa célula transportadora de oxigênio, né? Então, são células com pouca hemoglobina. A hemoglobina tem aquela característica vermelha por causa do ferro. Olha aí, tudo a ver, tá tudo misturado. E aí a célula fica branca, a gente chama de célula muscular branca. São atletas de explosão, tá? E existem atletas de contenção, um cara de futebol que precisa jogar 90 minutos. Esses atletas, eles costumam ter um biofísico um pouco mais forte, porque eles precisam ter células mais aeróbicas. E aí eles têm mais células musculares vermelhas. Células brancas se transformam em células vermelhas de acordo com a quantidade de treino, não o contrário. Tá? Então, por isso que normalmente corredores são pessoas que têm mais uma genética para aquilo, são magros de explosão, que nós também chamamos de ectomorfos, né? Enquanto que os endomorfos são pessoas que têm mais capacidade de aguentar por muito tempo, porque eles têm mais células aeróbicas musculares. Então, entenda que respiração aeróbica e anaeróbica, na verdade, é o mesmo processo, só que avaliando as etapas. Contudo, tem animais que não têm oxigênio e precisam parar na glicólise. Esses animais eles podem produzir alguns tipos de ácido, podem fazer fermentação, podem produzir álcool, mas eles não vão terminar. É como se fosse uma quebra da glicose interrompida, tá? É por isso que a gente vai ter, por exemplo, a cana oriunda da cana-de-açúcar, né? Por isso que a gente vai ter, por exemplo, o saquê. O saquê tradicional ele era feito com o mastigar de arroz de japonesas virgens, né? Elas mastigavam, cuspiam numa garrafa de saquê, reservavam as bactérias da boca dela no saquê, no arroz, já mastigado e misturado com suas próprias enzimas, fazia a sua quebra e transformava isso em etanol, né? Cachaça, né? Na prática. Ou fazia-se uma fermentação alcoólica, tá bom? O etanol é mais para leveduras, essa parte do saquê é mais para as mulheres fazendo fermentação alcoólica mesmo, tá bom? Bem, entendemos que na verdade são processos que estão complementares. Vamos entender então, primeiramente, o processo que nós fazemos aeróbico. No processo aeróbico são 3 etapas, para você ter noção, tá bom? A primeira etapa é a glicólise. A gente vai ter 2 sendo produzidos de estado de ATP, 2 moléculas de ciclo de Krebs e 26 moléculas de ATP advindas da fosforilação oxidativa, totalizando 30 ATPs sendo produzidos. Ainda faltam 2 nessa conta, ficam 32 ATPs, tá bom? No geral, o que é que eu preciso ter noção da quebra da glicose no sistema aeróbico? Eu vou ter o processo de, primeiramente, a glicólise. A glicólise é simples. A gente vai ter um rendimento, tá? Que eu pego a glicose, uma molécula de glicose tem 6 carbonos, a gente viu a hexose, e eu formo 2 moléculas de ácido pirúvico, que é uma triose,
tá? É uma molécula relacionada a carboidrato, não é um carboidrato muito relacionado ao carboidrato, tem estrutura muito semelhante, que tem 3 carbonos, né? Então, realmente é um partir. Nessa conversa aqui, a gente vai ter a entrada de 2 ADPs e 2 fósforos, formando 2 ATPs e transformando 2 NAD. NAD e NADH2 são equivalentes a ATP. O que é que você precisa entender nesse processo? Esse processo aqui produz 4 moléculas de ATP, mas consome 2, então, para que ele ocorra, só sai 2 de saldo, tá? Por isso que alguns falam 30, alguns falam 32 moléculas de ATP. A ATP é energia, tá? Então, após a glicólise, a gente vai para o ciclo de Krebs, onde a gente vai transformar esse ácido pirúvico em materiais de rendimento, novamente relacionados a hexoses, tá? Então, vai ter a atuação da acetilcolina, aqui, acetilcolina, nós temos a nossa hexose, vai sair gás carbônico, vai sair também, vai estar envolvida nessa conversa uma bomba de hidrogênios, de prótons, né? Porque hidrogênio positivo é uma bomba de prótons, e a gente vai ter um ciclo relacionado a tornar esse ácido pirúvico que foi produzido aqui útil para a utilização na fosforilação oxidativa. Tá? Basicamente, você precisa entender isso. Alguns vestibulares cobram uma situação mais complexa, mas o Enem só quer que você entenda aqui. O processo aeróbico, ele ocorre em 3 etapas, e a etapa, embora a etapa mais famosa, mais complexa de entender, seja o ciclo de Krebs, que ocorre em 10 momentos, a fosforilação oxidativa é ela que rende, de fato, para a gente energia, mas ela só pode ocorrer por causa do ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, a gente vai ter a potencialização de alguns hidrogênios positivos, ou seja, prótons, porque hidrogênio não tem nêutron. Se o hidrogênio está positivo, então é próton, já falei isso para vocês. E aí, quando a gente vai ter a potencialização da membrana cheia de prótons, a gente vai ter a bomba de prótons. É como se o hidrogênio entrasse dentro da molécula mitocondrial, entenda que isso é dentro da matriz mitocondrial, dentro da mitocôndria, aquela organela que faz a transformação energética, e isso gira uma maçaneta que vai pegar o ADP, adenosina difosfato, ou seja, uma forma não energética, e transformar em adenosina trifosfato, ATP, forma energética. Para fazer isso, existe o envolvimento da energia protônica, precisa existir bomba de prótons. E essa bomba de prótons foi gerada dentro do ciclo de Krebs, sem consumir nada, apenas utilizando-se do ácido pirúvico que veio da glicólise. Então, o ciclo de Krebs é o mais famoso porque ele é a utilização dos piruvatos, ácido pirúvico, para potencializar, para conseguir gerar hidrogênios positivos, prótons. E com esse gradiente, conseguir fazer a bomba de prótons girar, transformando ADP em ATP, ADP em ATP, tá? É como se fosse, mais uma vez, dar a cordinha. Quem é que dá a cordinha é o ciclo de Krebs, para que o ciclo possa acontecer sozinho, pensando, né, literalmente aí, parecido com o transporte ativo, se a gente fosse falar, tá? Não é, mas é parecido. A fermentação, ela é oriunda, como vocês viram lá no slide primeiro, dessa parte de explicação de processos energéticos, ela é oriunda de uma quebra parcial da glicose. A glicólise é uma quebra parcial da glicose. O que é o final da quebra da glicose? É o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Mas como nós não conseguimos fazer, esse organismo não consegue fazer. Por que ele não consegue fazer? Porque ele não tem mitocôndria. Quem tem mitocôndria faz ciclo de Krebs, faz fosforilação oxidativa. Mas alguns seres não têm mitocôndria. Que seres? Os seres que não têm um organismo complexo. Os seres procariontes, isso mesmo. Os seres eucariontes, eles têm uma carioteca, tem um núcleo bem estabelecido e tem várias organelas. A gente vai ver isso na próxima aula de histologia. Contudo, os seres procariontes, basicamente bactérias, elas têm um organismo muito inadaptado, tá? Inadequado para esse tipo de situação. E elas só conseguem fazer a quebra parcial. E aí a gente vai ter a glicose sendo transformada em 2 moléculas de ácido pirúvico, como vocês viram, produzindo para a gente 2 ATPs apenas, mas isso pode, a depender do organismo, ser convertido em algo diferente. No caso dos aspergilos, por exemplo, as bactérias aspergilos, elas pegam piruvato e conseguem transformar no útil molho de shoyu. As lactobacilas conseguem fazer isso de maneira a trocar o ácido pirúvico pelo ácido lático, produzindo, né, queijo, iogurte e derivados, como a gente conhece, através dos derivados de leite, pois é onde os lactobacilos estão presentes. E as saccharomycelas, né, as Saccharomyces,
elas vão estar relacionadas à produção de cerveja com etanol, de vinhos com etanol, ou, nesse caso aqui a gente está falando de fermentação alcoólica, ou também da fermentação alcoólica muito mais relacionada a massas, porque necessariamente aqui nas massas, eu vou te chamar a atenção, por favor, quando a gente coloca fermento numa massa, num bolo, num pão, a gente está querendo que aquilo ali forme álcool, tá? Mas o álcool com a temperatura ele vai ebulir. A temperatura de ebulição do álcool é baixa. E a gente quer, na verdade, que saia CO2, né, que forme esse gás dentro daquela massa para ele ir aerando, né, formou um ar, esse ar vai sair, isso vai criando uma deformação na minha massa, deixando o bolinho, o pãozinho bem fofinho, gostosinho que a gente gosta. Senão ele fica maçento, fica aquela massa dura, você só está esquentando uma massa que já é dura, deixando ela mais dura ainda. Nesse caso, a gente consegue aerar com a saída de um gás de dentro de uma composição, por isso a utilização de fermento. A fermentação, ela é oriunda de uma glicólise, tá? E recebe o nome de acordo com o produto que é gerado. Fermentação lática gera ácido lático. O ácido lático, além de estar relacionado às coisas de leite, né? Iogurte, queijo, algumas questões relacionadas a iogurte. Que mais? Acho que isso. Talvez só isso. Mas essa questão, para isso eles têm que vir do leite. Fermentação alcoólica, ela produz álcool etílico, depende se você vai precisar ou não. O ácido acético também existe. E existe também a botulínica, a fermentação botulínica que produz o ácido botulínico para fazer várias plásticas, mas também que também é muito corrosivo para o ser humano. Caía muito no tipo de prova antigamente, hoje em dia cai pouco. Terminamos a parte de carboidratos, vamos falar sobre lipídios. Os lipídios são formações extremamente apolares. Presta atenção nisso. Lipídio é apolar, é feito de carbono, hidrogênio apenas, oxigênio na estrutura torna as coisas polares, porque o oxigênio é muito eletronegativo. Então lembra que a fórmula geral do carboidrato era CnH2ON. Então era H2O com carboidrato, carbono hidratado. Por isso que ele era polar, por isso que o carboidrato é polar. Mesmo sem ligação covalente, eu consigo mexer um café com açúcar e o açúcar se misturar na água, porque ele é polar. Aqui a gente está falando de coisas apolares que não se misturam com a água. Olha o exemplo aí que ele dá a alguns animais, né? Alguns não, todas as aves, eles são recobertos por um conjunto de ceras importante para que, mesmo sendo molhados pela água da chuva, eles não fiquem pesados, porque em vista da falta de capacidade de se misturar da água e do óleo. Então, água e óleo não se misturam, lipídio é gordura, lipídio é óleo, tá? Óleo, que é formato insaturado, né? Ligações duplas, triplas, que quebram a equação, que quebram a reação e deixam eles mais molinhos. As ceras, que são muito importantes, as gorduras, como a gente chama de maneira geral. Os principais grupos que a gente pode falar aqui são os glicerídeos, que é o triglicerídeo, né, que é o glicerol, que são derivados de ácidos graxos, muito presente na nossa dieta. As ceras, que estão muito presentes no auxílio de outros organismos no planeta Terra, não necessariamente na nossa alimentação. Cera no nosso ouvido mesmo tem, né, para auxiliar em função de proteção, baixa mistura com a água, que ajuda muito nesse processo, em especial as ceras. Os carotenoides, relacionados realmente ao caroteno, né, a cenoura, a alimentos que têm alteração de cor visual. Temos os fosfolipídios, que estão presentes na nossa célula, fazendo a proteção para que a célula não se misture com o sangue. Existe uma barreira para isso, precisa de alguma coisa lipofílica, hidrofóbica, e os esteroides, que estão relacionados à nossa produção hormonal. A característica dos lipídios é que eles não se misturam com a água, pelo amor de Deus, são apolares, normalmente compostos apenas de carbonos e hidrogênios, os hidrocarbonetos, moléculas pouco miscíveis em água. Os glicerídeos, primeiramente, são compostos pelo álcool, tá? Glicerol, ligado a algumas moléculas de ácidos graxos. Vejam como as moléculas de ácido graxo são compostas prioritariamente por carbonos e hidrogênios, tendo uma parte minimamente presente com oxigênios e polares, mas que não consegue ter a capacidade de tornar esse objeto miscível em água. O mais tradicional e conhecido é o triglicerídeo, que é a junção do glicerol com 3 moléculas de ácido graxo, extremamente corrosivo à saúde. Por quê? Porque eles se acumulam na nossa região de vasos, e como o nosso vaso passa sangue, acaba ficando preso
lá, né? Então, por isso que os glicerídeos têm uma importância, sim, muito grande, mas hoje a gente tem que avaliar que pela característica de dar sabor às coisas, tudo é mais gostoso com gordura, minha gente, pelo amor de Deus. Você quer saber, frita uma batata frita na air fry, que tira toda a gordura de tudo, e frita uma batata frita no óleo, naquele óleo de tia, né? Tudo com gordura é mais gostoso. Por quê? Porque ela não se mistura bem com a água, fica bem presa no nosso paladar, carrega o gosto das coisas. Por isso que a ingesta de triglicerídeos hoje é um grande problema. O glicerol está presente em alimentos como a soja, o girassol, o milho, a canola. Ele é, na verdade, a sua função original nos vegetais é estar presente nas sementes para ser o alimento das sementes quando elas estão se reproduzindo, né? Então, por isso que nós chamamos isso de oleaginosas. As oleaginosas são sementes que têm óleo em sua composição para alimentar o fruto, que agora vai ser feto, mas para alimentar ali a plantinha bebê durante aquele processo que ela está tentando criar raízes, ok? E aí a gente sabe que hoje esses alimentos eles são a base dos nossos óleos de fritura, óleo de soja, óleo de girassol. Eu acho chiquérrimo, eu acho maravilhoso que o povo tenta fingir que não tá comendo óleo. Ah, não, porque eu não uso óleo de soja, eu uso óleo de girassol, tá pagando R$10 mais caro para não dar nada. Porque na hora que você aquece, esses alimentos se tornam a mesma porcaria, infelizmente, tá? Ah, mas eu uso azeite de oliva, esquentou, acabou as propriedades positivas, é a mesma coisa. Não tem o que fazer, porque a molécula de glicerol é uma molécula insaturada. Em nível de aquecimento, ela se torna uma molécula facilmente adulterável para trans, tá? Para trans, que é um tipo de gordura. A gente vai ver isso lá na bioquímica clássica, mas existe o peso molecular, as cis e as trans. Normalmente as moléculas são vendidas como cis, mas quando são esquentadas elas se tornam trans. Elas têm um peso molecular muito bem estabelecido, e isso faz com que elas se acumulem muito mais e tenham muito mais males ao nosso organismo. E aí vem a questão, por que triglicerídeo é ruim, Bianca, por que gordura é ruim? Simples, porque eles não se misturam em água. Se não se misturam em água, quando eles passam pela nossa corrente sanguínea, a gente se alimenta, o negócio vai para o nosso intestino, o intestino é extremamente irrigado por corrente sanguínea, aquele alimento vai para a corrente sanguínea para se distribuir no organismo. E aí, quando eu tenho muita gordura no meu organismo, elas não conseguem ser bombeadas pelo meu coração, andar pelo meu sistema, e aí acabou. E aí não tem o que fazer. Tá? Então, assim, precisa se ter noção que hoje a gente, na aplicação médica, a gente tem a pior doença que existe em relação a isso é a aterosclerose, cara de Enem, viu? Cai direto. A aterosclerose é a formação de algumas placas gordurosas na parede dos vasos, impedindo a sua relação e o bombeamento sanguíneo. Isso acaba gerando alguns problemas como o AVC, característico, né? O AVC é o acidente vascular cerebral, nosso cérebro divide do lado direito e lado esquerdo. O lado esquerdo cuida do lado direito, o lado direito cuida do lado esquerdo. Isso a nível motor, tá? E aí o que acontece? Um lado do cérebro, um vaso acaba ficando entupido, ou esse entupimento pode até extravasar e virar um sangramento ativo. Essa pessoa recebe pouco sangue nessa região, e aí tem a característica do AVC. Você já deve ter visto na rua alguma pessoa com uma sequela de AVC. A pessoa perde a capacidade da motilidade da boca, perde a capacidade de motilidade do olho, e existe até um código bem legal conhecido para se você vê alguém tendo AVC, AVC é a doença que mais mata no Brasil, carinha de Enem, cai direto e assim para sua vida também, tá bom? AVC, acidente vascular cerebral, é quando um vaso no cérebro fica entupido ou jorra sangue. Característica, peça para a pessoa fazer o SAMU, S-A-M-U. Sorriso, peça para a pessoa sorrir. Ela não vai ter capacidade de sorrir de um lado porque o lado afetado cerebral não vai estar respondendo. O A de abraço, se ela pedir para levantar os braços, ela vai ter uma queda de motilidade no lado envolvido. Tudo do mesmo lado, tá? E o M de esse é relacionado à mímica, né? Na verdade, a pessoa não consegue gesticular com a mímica e a gente tem que ligar para urgência. É o número 92, para quem não sabe, é o número do SAMU, tá? Então fiquem ligadinhos. E em geral, consigam acompanhar, porque o AVC é uma doença que é muito triste, né? Você vê uma pessoa com as sequelas de AVC, você perde muita capacidade cerebral. A cada minuto a gente perde 3 milhões de neurônios, então é uma doença complicada, tá? E tudo relacionado ao aumento de incidência alimentícia de triglicerídeos. Para isso, é importante a gente entender que tem que ter uma dieta balanceada na quantidade de gorduras, tá? As ceras são um grupo de lipídios relacionados a, basicamente, a importância estrutural, tá? Então, a gente vai ter cera, por exemplo, nas plantas, tá? Nas folhas das plantas, existe cera revestindo para que a água realmente bata
e caia, não fique presa, não impeça a vida. A gente vai ter as ceras sendo utilizadas também para a gente, né, na proteção auricular, para as aves, como eu mostrei, para elas conseguirem mergulhar e conseguirem sair ou conseguirem cair na chuva, sem ficarem com o peso da água em suas asas, né? Esqueci. Em suas asas. Vou falar asas mesmo. Bem, a função das ceras vai estar relacionada justamente às ceras que têm baixíssima capacidade de se misturar em água, praticamente insolúveis, tá? E aí acaba sendo utilizado principalmente nessa questão de revestimento corpóreo, transpiração. Os esteroides são derivados do colesterol, o esteroide mais conhecido, colesterol. Ele é a base para a produção de hormônios como a progesterona e a testosterona. Nossos hormônios sexuais são feitos pelo colesterol. O problema é que também é muito gostosinho comer um colesterolzinho, né? Então, o colesterol também hoje é representado por um dos grandes causadores de doenças cardiovasculares, tá? Ele se acumula bem, principalmente no fígado. E uma coisa que é interessante e cai muito em prova é a questão do LDL e do HDL. O colesterol, ele é um conjunto parecido com os glicerídeos, tá? Contudo, ele tem de diferença ser um pouco mais miscível em água, tá? Essa diferença faz com que ele consiga ser transportado na corrente sanguínea, porém só através de duas proteínas, tá? Que nós chamamos de LDL e HDL. Então, LDL e HDL não é gordura, é uma proteína. Proteína transportadora de colesterol. Nós temos a LDL, que seria low density, e a HDL, que é high density. Pensa assim, a H é boa, ela é high, ela é para cima. Mas na verdade a explicação é que a HDL ela transporta o colesterol dos vasos para o fígado, o que faz com que nosso fígado esteja cheio de gordura, mas pelo menos o sangue não, o que diminui o entupimento de vasos. O HDL está muito presente no azeite de oliva, mas é o azeite de oliva puro, tá? Se todo mundo tivesse medo de morrer do coração, tomava ali uma colherzinha de chá de azeite de oliva, porque está relacionado ao aumento da quantidade da proteína HDL, que leva o colesterol do sangue para o fígado, desentupindo nossos vasos e diminuindo a chance de um infarto cardíaco. Já a LDL está relacionada ao contrário, ela acaba tirando do fígado e levando ao sangue, tá? Levando aos vasos, entupindo nossos vasinhos e levando a doenças cardiovasculares, né? Então, tá aí ó, a característica da aterosclerose, as placas de ateroma formado pelo acúmulo de LDL, desse transportador de colesterol que mantém o colesterol nos vasos. Fosfolipídio, vocês já conhecem uma cabeça fosfídica e um rabo lipídico. Então, vamos ter aqui uma molécula anfifílica. Eu vou ter um lado polar e um lado apolar. Na célula, nós vamos ter o meio da célula apolar. Ó, só carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio, só a polaridade. Aqui tem essa perninha quebrada, ó. Essa perninha quebrada é uma ligação dupla. Ela dá uma quebradinha na ligação. Mas o fosfolipídio, ele vai formar uma estrutura de proteção mesmo de barreira entre o meio intracelular e o meio extracelular. Tanto é que para a água entrar, para qualquer coisa entrar, a gente precisa das proteínas transportadoras, mas vamos ver isso em citologia. Tem a noção que os fosfolipídios são importantes demais para as membranas biológicas. Fosfolipídios são utilizados hoje no tratamento de água salgada, tá? Moléculas fosfolipídios batendo na água e fazendo com que só passe realmente a água e os sais fiquem presos. Os carotenoides são característicos de alimentos de pigmentação vermelha, laranja ou amarela. Realmente, pensou na cenoura, tá certo. Os carotenoides têm uma grande quantidade de caroteno, que vai ser a matéria-prima para a produção da vitamina A e auxilia na proteção ocular. Outra coisa que eu achei interessante, só uma curiosidade que eu trouxe aqui para vocês, é a questão da bolha de sabão. Como é que a bolha de sabão se forma, né? A bolha de sabão, a gente vai jogar sabão na água, o sabão é anfifílico, ele tem uma parte lipofílica e uma parte hidrofílica. Então tem uma parte que gosta de água e uma parte que gosta de gordura. A gente, quando pega o sabão e mistura com a água, a gente está formando uma micela, vocês estão vendo aí, formando quase uma barreira fosfolipídica. A parte externa fica de lipídio, a parte interna fica de água, formando aquela bolinha ali de interação. Eles não se misturando a ponto de serem uma bolha e estourar. Então, aquilo ali, na verdade, quando eu jogo ar dentro de uma estrutura que se fecha em uma região lipofílica e hidrofílica que não se mistura. Interessante, né? Uma bicamada.
Proteínas. Para um pouquinho, vai respirar, vai tomar um chá. Não desiste de voltar, pelo amor de Deus, porque a gente fala de proteínas e proteínas caem na prova e caem muito. Entrando nas proteínas, as proteínas são os primeiros materiais bioquímicos a serem estudados. Achava-se muito curioso como a gente pegava o ovo, botava para cozinhar e ele mudava a sua forma. Era curioso que a clara do ovo, com o aquecimento, ela se coagulava e se solidificava. Os cientistas foram pesquisar isso e queriam entender por que esse processo acontecia. Até que começaram a perceber outros tipos de combinações com os mesmos átomos da clara de ovo, carbono, nitrogênio. É uma palavra aqui mágica. Carbono todo mundo tem. O que é que além de carbono tem no carboidrato? Hidrogênio e oxigênio. O oxigênio é a palavra-chave. No lipídio, por que lipídio não se mistura com a água? Porque não tem oxigênio. Oxigênio é a palavra-chave. Aqui nas proteínas ainda temos oxigênio, então se mistura com água, mas principalmente nós temos nitrogênio. Nitrogênio é a nossa palavra-chave. Tudo que tem proteína é feito de nitrogênio, tá? São as aminas e as amidas. Elas têm nitrogênio na sua composição, característica bioquímica clássica, tá bom? E aí, vamos lá. Esses químicos estudando um pouquinho esses compostos que tinham nitrogênio, hidrogênio, oxigênio e carbono, ou seja, tudo que o carboidrato tinha mais nitrogênio, eles conseguem entender que, na verdade, essas moléculas que eles chamavam de proteínas tinham partículas menores, que eram os aminoácidos, tá? Começou-se o estudo dos aminoácidos e entendeu-se que existiam quantidades de aminoácidos travados, repetentes. É como se fosse... sabe aquelas pronto, eu vou dar um exemplo meio ruim, mas eu acho que você vai entender. Quando você vai ver um terço, o terço tem a característica de ter 10 bolinhas pequenas normalmente, que são os Ave Marias, para uma bola grande que seria o Pai Nosso. Então a constituição já é clássica, né? Você vai ter ali aquelas bolinhas pequenininhas, a bolinha grande quando chega no final vai ter a organização adequada. Perceberam que os aminoácidos eram meio que isso, sabe? Eles tinham uma ordemzinha repetida que eles podiam até misturar. Que nem quando faz miçanga. Você tem lá a caixa com várias miçanguinhas, vários itens para montar miçanga, mas você pode montar bilhões de opções, mas com aquelas características que estão ali na sua mesinha. São os aminoácidos. Existiam 15 tipos de aminoácidos diferentes, mas eles eram combináveis da maneira mais adequada. Esses aminoácidos, partículas pequenas, lembra dos monossacarídeos, mesma coisa, ligavam entre si num processo chamado ligação peptídica com ponte de hidrogênio. Então, a ligação peptídica era uma ligação de desidratação, sai água, e a gente vai ter a ligação de um grupo de aminoácido com outro grupo de aminoácido, tá? E isso aí formava um dipeptídeo ou tripeptídeo, fazia oligopeptídeos e polipeptídeos. O que nós chamamos de polipeptídeos e oligopeptídeos seriam as proteínas. Então, a mesma maneira dos carboidratos, tá? A gente vai ter aminoácidos sendo pequenininhos, se juntando com outro aminoácido, faz uma ligação peptídica, sai a água. Aí forma um di, aí sai a água, aí forma um tri, aí sai a água, aí forma um quadri, aí sai a água, vai formando oligopeptídeos, vai formando polipeptídeos, que são as proteínas, tá? E assim por diante. Então, as proteínas, elas podem ser recombinadas e podem ser aumentadas, porque elas estão sempre fazendo esse processo de alteração. O nome aminoácido vem justamente da gente ter um grupo amina, tá? Presta atenção que eu quero que você decore. Sempre que você vê um carboidrato junto com nitrogênio, apenas chamamos de grupo amina, tá? Então, nós temos um grupo amina com um ácido. Que é ácido? COOH. Decore, COOH. É a junção de um carbono com oxigênio, com outro oxigênio e com hidrogênio, é o COOH. Então, nós temos um amino e um ácido carboxílico. Então, um aminoácido. Isso aqui é a característica dos aminoácidos. Olha aqui o quadro com todos os aminoácidos. Esses nomes que eles têm aqui é indicando pra gente se tem hidrogênio, se não tem... se tem enxofre, se não tem enxofre, se tem ligação simples, se tem ligação dupla, como é a organização. Esses nomes, cada um são uma chavinha, como se fosse chave cadeado. E como vocês aprenderam em síntese proteica, mas eu vou reexplicar, tenha noção que cada um desses advém de um grupo de DNA, de RNA, de ácido nucleico. Então, se tem uma junção guanina, citosina, citosina, guanina e adenina, timina, então eu tenho CAG, um exemplo, CAG forma um códice para formar um aminoácido. E um desses 15 aí, tá bom?
Isso faz com que a formação da proteína seja muito clássica, como eu falei para vocês. Ele vai se montando, vai se fazendo, vai se fazendo, vai se fazendo. O que importa são os primeiros. Então, essa parte primordial aqui poderia chamar, se fosse um fio de telefone para fazer uma comparação, essa parte primordial eu chamaria de estrutura primária, ela que define como os aminoácidos vão se organizar. Posteriormente, na estrutura secundária, essa estrutura se forma bem definida. As estruturas terciárias e quaternárias elas vão apenas aumentando. Então, os músculos eles têm a parte inicial que define toda a sua conformação, mas a parte de estrutura terciária e quaternária que vão só sendo aumentos. E como eu falei, a proteína pode nunca parar de ter seu tamanho gigantesco. Uma característica diferente da proteína em relação aos carboidratos, bem, eu achei muito parecido. Qual a diferença? A grande diferença é que as proteínas elas se desnaturam. Elas sofrem alterações no seu comportamento, tá? Dependendo de onde elas estão, de acordo com a temperatura, com a acidez, com a concentração. Então, um exemplo, por exemplo, é a pipoca. A pipoca fica com aquela característica porque a gente coloca ela para esquentar, ela tem uma proteína interna dentro da semente, que quando superaquece, ela desnatura e forma aquilo ali. Uma característica importante da desnaturação é que ela altera a conformação primária, a conformação terciária e secundária da proteína. Então, olha aqui, ó, nossa conformação primária, a proteína em processo de naturação e ela desnaturada. Isso mexe na estrutura primária da proteína, raramente. Pode até mexer, mas mexe principalmente na terciária, na quaternária e na secundária. Essa desnaturação proteica é uma característica importante, sim, das proteínas, mas tem outras características que valem a pena. As proteínas, elas fazem parte da nossa estrutura física. As proteínas servem também como enzimas, elas conseguem quebrar, ou seja, fazer a gente falou agora sobre a formação das ligações peptídicas e a gente falou lá nos carboidratos sobre a formação dos polissacarídeos. Mas para quebrar isso aí, quem faz são as enzimas. Outra característica são os aminoácidos essenciais. Nós, desses 20 tipos de aminoácidos, conseguimos fazer 12, mas 8 não conseguimos fazer. Para formar as proteínas do nosso organismo, precisamos desses 20 aminoácidos. E aí é importante que a gente consiga isso através da alimentação. Um ponto importante para destacar é que muita gente fala na verdade, contra a questão da alimentação vegana, né? Ou vegetariana. Porque tem os aminoácidos essenciais e tem que comer carne. Todos os aminoácidos essenciais estão presentes em alimentos de origem não animal, tá? Todos são de origem vegetal. Nós não conseguimos fazer os de origem vegetal. Exemplo aqui é o triptofano, metionina, que estão presentes na soja, nos cereais, a valina, leucina, treonina e fenilanina, que está presente no feijão e em outros alimentos, e a lisina e a isoleucina. Esses 8 alimentos nós não conseguimos obter produzir diante de sermos animais. E aí a gente precisa desses aminoácidos de origem vegetal na nossa dieta, que não tem nada a ver com você ser vegano ou não. E outra coisa interessante é uma síndrome chamada kwashiorkor, né? Essa síndrome ocorre quando as crianças não conseguem se alimentar desses aminoácidos essenciais. Isso acaba comprometendo a produção de proteínas. A gente produz proteína o tempo todo no nosso corpo, porque o nosso corpo é feito de proteína. É como estar fazendo cimento para retocar. A gente está fazendo o tempo todo. E quando a gente não tem adequadamente os aminoácidos essenciais, a produção estrutural fica afetada e para resolver isso a gente aumenta a pressão osmótica dos nossos vasos e isso mexe no nosso balanço hídrico, fazendo aquela famosinha barriga d'água, característica das crianças que passam fomes extremas em regiões. E isso é característica de malnutrição efetiva. A proteína também, como eu falei, tem a função de quebrar as coisas, acelerar os processos catalíticos, tá? Catálise é quebra rápida. E aí a função proteica mais importante, que mais cai no Enem, é a de enzima, ou catálise. Ela vai pegar aí um conjunto de substrato e conseguir quebrá-las em partes iguais. Isso faz com que, por exemplo, na boca, a gente sinta o gosto dos doces. E quem sabe a indústria farmacêutica, e até quem é que sabe, na verdade, até quando conseguiremos nos utilizar desse tipo de situação para vender alimentos, né? A questão dos doces, por exemplo, é justamente porque a nossa boca é rica em enzimas relacionadas à quebra de carboidratos simples, tá? Tanto é que a amilase salivar quebra de amido, quebra de monossacarídeo, quebra de sacarídeo, em especial de sacarídeo, tá? Os oligosacarídeos. E aí a gente consegue colocar esses docinhos, essas coisinhas que tem poucos sacarídeos e ser quebrado ainda na boca para sentir aquela sensação de prazer, né? São catalisadores químicos. Outras funções da proteína vão estar relacionadas a estrutural, tá?
Então, a gente vai ter o nosso músculo é composto de duas proteínas, actina e miosina, que fazem trabalho de contração e relaxamento. A gente vai ter a função enzimática, como eu falei, que é para quebrar tudo, quebra lipídio, quebra carboidrato, quebra a própria proteína, tem proteína para quebrar proteína, tá? A proteína também vai ter função hormonal, a insulina, por exemplo, é uma proteína, tudo que tem no final é proteína, tá? Nós vamos ter as funções fisiológicas, né? As imunoglobulinas são células de proteção, a gente vai ter as hemoglobinas, que são células de transporte, a gente vai ter também o auxílio na coagulação sanguínea. Todos esses são papéis das proteínas no nosso organismo, muito papel, né? Esse ponto aqui é a questão da síntese proteica. Eu vou deixar esse vídeo para vocês, o link para vocês assistirem, mas eu vou explicar para vocês aqui rapidinho, tá? Como é que funciona o sistema de síntese proteica? Na síntese proteica, a gente basicamente vai se fazer uma cópia. Nós temos nosso material genético, que é o DNA, ele é uma dupla hélice. A gente vai abrir esse material com duas enzimas, a helicase e a... Vou dar uma filadinha, peraí. Voltei da fila, é a polimerase, tá? Mas a gente vai ter a polimerase, que ela é uma enzima que ela vai entrar no DNA e conseguir abri-lo para que o RNA, que é uma cópia do DNA, alterando só a base, tá? Vou falar isso já quando entrar na parte de ácidos nucleicos, fazendo uma cópia semelhante. Essa cópia vai ser o que nós chamamos de RNA mensageiro. Ele tem a mensagem daquela cópia daquele DNA. Após isso, o RNA mensageiro, com a mensagem daquela produção de DNA, vai ser transportado para dentro do citoplasma para que ele seja traduzido, primeiro cortado, vai ser seccionado na parte que precisamos para fazer a proteína, porque não é tudo, precisa só às vezes de uma parte para fazer uma proteína, que é o RNA transportador. Ele vai transportar a mensagem para dentro do RNA ribossomal, que é o ribossomo. Mas quando está acoplado ao RNA é chamado de RNA ribossomal. O ribossomo vai ler aquela mensagem e vai produzir a proteína. Então são 3 etapas. Primeiramente, nós vamos ter a etapa de transcrição, que eu vou traduzir a mensagem do DNA dentro do meu núcleo, que eu não posso mexer, que está o segredo ali de milhões, e fazer a cópia em RNA. O RNA, com um formato de mensagem, sai do citoplasma, se acopla no RNA transportador, que é como se fosse o entregador, que vai colocar ele dentro do ribossomo para fazer a proteína. E aí depois a gente vai ter a produção da proteína, chamada de tradução, tá? Então nós chamamos de transcrição, tradução, e duplicação, são as 3 etapas. Na verdade mesmo, seria transcrição, duplicação e tradução, ok? Essas etapas, elas fazem parte da produção de proteínas ou síntese proteica. Olha aqui, o DNA, ele é transcrito em RNA, ou seja, ele é reescrito em outro formato de registro de genética. Até então, é seccionada uma parte para virar o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro que traz a mensagem de como deve se fazer aquela proteína, é o guia. Lembra que eu falei? Guanina com citosina com adenina vai fazer tal aminoácido. Eu vou juntando um aminoácido com outro, fazendo meu colarzinho de pérolas das minhas proteínas. E olha aqui o colarzinho de pérolas das proteínas. Uma cadeia polipeptídica. Cada bolinha dessa é um peptídeo. Cada bolinha dessa é um aminoácido. Peptídeo, aminoácido, mesma coisa, mesmo nome. Eles vão estar ligados entre si por ligações peptídicas. Tá bom? Beleza? Top. Vitaminas. Vitaminas é decoreba, tá? Não tem o que fazer, a gente tem que decorar mesmo. A parte de vitaminas, o Enem vai cobrar para você ter noção das vitaminas que são solúveis em água e não solúveis em água, como grande parte da bioquímica, tá? Decore. A DECA, tá? A DECA são as solúveis não solúveis em água. A vitamina A, vitamina D, vitamina K em especial. Então, o que acontece com a DECA? Lembre de retinol, mas a vitamina A faz cegueira noturna. Então já pensa que a vitamina A tem a ver com visão. Ela é chamada também de retinol porque ela vai estar relacionada à retina, né? Aquela parte que nos auxilia a fazer a visão dentro do nosso globo ocular. A vitamina D, tá? A vitamina D de raquidismo, tô apelando, mas ela vai ser uma vitamina, vocês já sabem, a vitamina D a gente não produz? Não. A gente converte a vitamina D através da luz do sol, mas a gente precisa se alimentar dela, tá? A nossa conversão é feita pela pele. Você deve estar ouvindo falar que a vitamina D a gente produz, não produz, tá bom? Tenha noção disso. A gente faz a conversão dela através da exposição ao sol. E nós temos a vitamina K com problemas de coagulação.
tá? Então a vitamina K é responsável por fazer o que é coagular, é tampar um sangramento. E aí a pessoa que tem dificuldade, ela vai ficar sangrando pra caramba, qualquer coisa ela sangra pela boca, ela se corta com facilidade. Essas vitaminas que são lipossolúveis, se o nosso organismo é água, então as vitaminas lipossolúveis, elas ficam bem guardadinhas no nosso organismo, tá? A gente não precisa se alimentar muito delas, mas quando a gente para de se alimentar, a gente vai precisar fazer reposição por muito tempo para conseguir resolver o problema, tá bom? Já as vitaminas hidrossolúveis, como nós somos feitos de água, ela está dissolvida na gente, a gente faz xixi, a gente perde vitamina, a gente respira, a gente perde vitamina. Essas vitaminas hidrossolúveis a gente deve estar botando para dentro o tempo todo. O que acontece? Vitaminas lipossolúveis é muito raro você ter falta de lipossolúveis. O mais comum é você ter excesso, porque você vai se alimentando, elas não são liberadas facilmente pelo organismo. Já as vitaminas hidrossolúveis dão mais problema na falta da alimentação, porque como a gente bota para fora água todo dia, as vitaminas voam. Aí a decoreba é fácil, ó, bíceps, tá? BCP, bíceps, decora, vitamina B, todo o complexo B, vitamina C e o que seria o P, que é o ácido, né? Aí, para você decorar, vitamina B, lembre do beriberi, é o mais importante e representante, tá? A gente vai ter a vitamina B1, que é importante, a tiamina. A B1, a tiamina, é muito reposta em pessoas que são alcoólatras, né? A vitamina B1 auxilia para evitar um problema relacionado ao fígado, justamente associado ao excesso de álcool. Temos também a riboflavina, a niacina, a B6, que é a pirodoxina, e a B12, que é a cianocobalamina. A cianocobalamina está relacionada diretamente ao beriberi, né, que foi uma doença relacionada à ausência também nas grandes navegações. Tanto o beriberi quanto o escorbuto ficaram muito famosos em relação às grandes navegações. O beriberi foi descoberto em uma região, pessoas que ficaram naufragadas ficaram com a ausência dessa vitamina e aí elas ficavam repetindo beriberi, era essa a definição. A vitamina B ela está relacionada ao nosso manejo neurológico, tá bom? Então as pessoas que tinham beriberi, elas estavam na verdade num processo de demência, tá? Induzido pela ausência dessa vitamina e dificuldades de cognição mesmo. Então a gente tinha, além de dificuldade de coagulação, as pessoas sangravam com muita facilidade, tinham dificuldades, estavam ictéricas, amarelas, não conseguiam se alimentar com qualidade, mas em especial o que afetava era realmente a questão neuromuscular, tinha dificuldade de locomoção, dificuldade de expressão, dificuldade de consciência temporoespacial. É uma questão mais neurológica. Já o escorbuto, né, vitamina C, escorbuto, quando falta vitamina C, o paciente vai ter normalmente o escorbuto, que é uma doença relacionada à coagulação sanguínea. Então o paciente tem vários sangramentos. Sangra por todas as mucosas, tá? A gente tá falando de nariz, tá falando de olho, tá falando de boca, sangramento anal também, hemorroidas, efidentes, porque a vitamina C auxilia na coagulação e também, em especial, no manejo dos vasos sanguíneos. A vitamina E é raro você não ter, mas se você quiser saber, vitamina E, se você não se alimentar o suficiente, deixa você estéril. Então, como eu falei, a vitamina A, retinol, está relacionada à visão, tá? Causa essa questão de cegueira noturna e a nossa fonte está nas cenouras, tá? Por isso, nos carotenoides. A vitamina D, que está relacionada à regulação do cálcio, calciorractismo, está presente nos peixes e precisamos também de exposição ao sol. A vitamina E, relacionada à nossa reprodução, tá? É antioxidante, faz distrofia muscular e está relacionada à nossa fonte sexual, tá? Pode se alimentar através de nozes, aveias e trigo. E a vitamina K faz a coagulação, está presente em alface, couve e espinafre. Já as vitaminas B, complexos B, B1, B2, B3, B6, não precisa saber muito, se foca mais na B1, que é a beriberi no sentido do sistema nervoso, e em relação à vitamina B12, tá? Que também vai funcionar no sistema nervoso e a regulação de hemácias, tá bom? Vitamina C, falta de escorbuto, ela está relacionada à oxidação de carboidratos e a nossa estabilidade de vasos. E a vitamina B9, que é o ácido fólico, também é muito importante para as anemias, né? As gravidinhas precisam repor. O ácido fólico faz parte também da formação dos fetos, tá? Pode muito conhecer. Tá acabando. Depois de você assistir essa videoaula, acredito que em 4 partes diferentes, vamos para ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos é onde fica a nossa informação genética,
tá? Então, existe o DNA e o RNA. Os DNAs são compostos feitos em duas hélices, tá? O DNA, por definição, ele é a junção de uma base nitrogenada, um açúcar, tá? Pode ser ribose ou desoxirribose, DNA ou RNA, é um carboidrato pentótico, uma pentose, e um fosfato, tá? Então, a definição de um nucleotídeo, que é a junção de nucleotídeo faz um ácido nucleico, é que ele é fosfato, pentose e base nitrogenada. Presta atenção, fosfato, algo com fósforo, pentose é uma junção de carboidrato com 5 carboidratos, tá? Um monossacarídeo com 5 carboidratos e uma base nitrogenada. Quais são as bases nitrogenadas? Guanina, citosina, que se ligam juntas numa ligação tripla, e adenina e timina, que se ligam numa ligação dupla. Quando a gente joga para os RNAs, eu troco a tiamina com a uracila, tá? A timina com a uracila. Então, de novo, a estrutura do ácido é fosfato, uma pentose, uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, se for DNA, pode ser guanina junto com citosina ou adenina junto com timina. Se for RNA, guanina junto com citosina e adenina junto com uracila. Timina não entra nessa conversa, tá? Como eu falei para vocês, para a gente fazer, qual é a função do DNA? Guardar a informação para que ela possa ser lida, copiada e traduzida em proteínas. Então, a cor do meu cabelo só é castanha porque existe informação no meu DNA para produzir tanto de proteína de coloração, tanto de melanina de coloração no meu cabelo, tanto no meu olho, tanto na minha pele. Por isso que ele guarda a nossa informação, porque o nosso organismo vive em função de fazer proteínas para reestruturar, para repor o que estamos fazendo de errado. Então, olha aqui a replicação do DNA para a gente ter uma noção, tá? Como eu tinha falado para vocês, a gente vai ter o RNA. O RNA, a função do RNA é basicamente traduzir o DNA, tirando, claro, em organismos menos desenvolvidos, que eles só têm RNA. Mas pra gente vai ter o RNA mensageiro aqui, ó, que eu tinha falado sobre o transporte de mensagens. A gente vai ter o ribossomo, que é chamado de RNA ribossomal, por exemplo. E aqui está sendo a produção de proteínas, ó, lá na síntese proteica. Isso são formatos de utilização do RNA. O DNA, diferentemente, é o nosso código genético. E como eu falei para vocês, ó, são códigos que falam pra gente qual das 20 aminoácidos vai ser utilizado. Vê se não parece um joguinho, né? Um joguinho de encaixar. Esse jogo de encaixar, vem essa bolinha. Esse jogo de encaixar, vem essa bolinha. Então, a depender da junção das bases nitrogenadas, eu vou ter a utilização de adequado aminoácido para a formação daquela proteína e para a formação da vida. Lindo, né? Maravilhoso. Pré-aula top. Eu amo bioquímica, só vamos fazer uma coisa antes. Eu tinha falado para vocês lá no começo da aula, o carbono é que propicia tudo isso, né? Essa mágica do carbono de ser o único elemento da família 4A, olha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, família 4A, que é o primeiro, que é o menor, e que, olha, verdinho, ele é um ametal, ele faz 4 ligações e ganha elétron nas 4 ligações. Aqui, ó, nós temos semimetais, nós vamos ter metais aqui, então só quem faz isso é ele. O carbono ele tem essa especificidade e isso faz com que ele consiga fazer 4 ligações. É algo muito curioso porque para fazer 4 ligações, as ligações não podem ser no mesmo plano, elas vão ter que ser em planos distintos. Por isso que o carbono forma ligações tetraédricas, ele forma então pirâmide, se a gente pudesse dizer assim, tá? E essa capacidade do carbono foi algo que criou a vida, meus amores. Entendam que a bioquímica, quando eu falo em bioquímica, eu falo de carbono, tá? Tanto é que Kekulé, que foi um cara da química muito legal, ficou muito curioso com carbono, começou a estudar o carbono, entender como é que ele fazia 4 ligações, como é que ele conseguia formar aquelas estruturas complexas que o carbono forma, que só ele forma pirâmides. Ninguém mais forma, então só quem forma é ele. E para isso, criou-se o postulado de Kekulé. Kekulé, então, colocou 3 postulados sobre o carbono. Isso aqui é a introdução à química orgânica, tá? Primeiro postulado, o carbono é tetravalente, ele forma 4 ligações. E essas 4 ligações, só quem faz 4 ligações é esse. E para existir 4 ligações, essas ligações têm que ser geométricas. Segundo ponto, ele faz ligações equivalentes, e todas elas têm a mesma falta de polaridade, são apolares, não tem um sobreelétron para nada, não tem isso. Não entre os carbonos, tá? Só entre carbono e outro, um carbono e oxigênio. Claro que o oxigênio é eletronegativo, mas entre os carbonos não.
Por isso que a gente fala que os carbonos gostam de ligar-se com outros carbonos e formar cadeias gigantescas, tá? Tanto é que os carbonos normalmente ligam-se entre si, tá bom? Eles podem fazer ligações entre si, simples ou duplas ou triplas, tá? Quando a gente fala que um carbono se liga com outro carbono, ele é primário. Quando ele se liga com dois carbonos, ele é secundário. Ele pode ser terciário se liga com 3, ou quaternário se liga com 4 carbonos. Os carbonos se organizam de uma maneira tão doida que eles podem formar cadeias abertas gigantescas ou cadeias fechadas cíclicas, tá? E existe uma nomenclatura específica para os objetos que advêm da química dos carbonos, tá? Como eles formam cadeias muito grandes, a gente vai apelidá-los de acordo com, primeiramente, a sua cadeia principal. Olha aqui, olha esse carbono. Isso aqui tudo é carbono, 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 carbono. Veja que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Se eu for ler daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Posso dizer que o carbono começa aqui, posso dizer que começa aqui. Como eu estou achando que isso aqui é uma ligação dupla no meio da cadeia, então eu vou considerar que isso aqui é um radical. Gente, o que eu estou falando aqui para você é que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Eu tenho esse cara entrando como radical, como a mais. Esses dois caras entrando a mais e esse cara entrando a mais. Para a química do carbono, química orgânica, a gente chama isso aqui de radical e isso aqui de cadeia principal. Todos os elementos da química orgânica têm uma nomenclatura específica, tá? Eles vão começar pelo seu nome radical. A gente vai indicar onde o radical está ligado, em qual carbono da cadeia principal. Depois a gente vai chamar a cadeia principal pela quantidade de carbonos que tem, pelas ligações que eles fazem e pela função que eles têm, tá? Então, basicamente, como é que funciona? Vou contar para você. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, normalmente é assim. 1 carbono, match. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4 carbonos, but. Só para você decorar. Depois fica que nem Copa do Mundo, tá? Então, penta, hexa, hepta, octa, nona e assim por diante. Eu tenho 7 carbonos na cadeia principal, vou ter um hept. Se fosse só ligação simples, era heptá, heptan, tá? Se tem uma ligação dupla, é hepten. Se tem uma ligação tripla, é heptin, tá? Nesse caso, eu tenho uma ligação dupla, hepten. Se só tem carbono e hidrogênio, se não tem oxigênio, a gente vai colocar o final O, que é para um hidrocarboneto. Hidrocarbonetos são extremamente não solúveis em água, tá? Então, eu vou ter um hepteno, mas ele tem radicais. Eu tenho um radical no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5. Então, eu vou na ordem. Primeiramente, eu vou no carbono 3. Ele tem um radical que tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Lembra? Met, et, prop, but. Então, ele tem um 3. T, eu explico por que você. Só para falar onde é que está o carbono. Então, ele é um 3 porque está no carbono 3. Butil. Final I é o final do carbono. Final em cadeia principal. Eu vou ter, então, um 3 de butil e um 4 metil e um 5 metil também, porque tem um carbono lá em cima e um carbono embaixo. Então dá para contar met e et. Eu conto met e met de novo, tá? Então eu vou ter, presta atenção, tem 3 metils, eu posso chamar de trimetil, tá? Então eu vou ter presta atenção, 3 butil, eu tenho um radical butil, um radical final I, é final radical, com 4 carbonos, no carbono 3 da cadeia principal. Eu vou ter um trimetil no carbono 4, no 5 e no 5 de novo, hepteno. E eu posso colocar hept 2, eno, para dizer que a ligação dupla en é no carbono 2. Parece complexo, mas é simples, a gente vê isso em sala. Outro exemplo aqui para você de partical. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então é um X. Tem uma tripla, hexin. Uma tripla onde? No carbono 1. Então é um X1-in, tá? Só tem carbono e hidrogênio, então é hexino, é um hexino. E tem radical? Tem. Tem radical no carbono 3 e no carbono 4. No carbono 3, eu vou ter um met e um et. Eu vou ter um etil, porque é radical. E no carbono 4, eu vou ter um metil. Muito bom. Então, eu vou ter preste atenção, 3 etil, 4 metil, hexino, tá?
tranquilo, sem estresse. Galerinha, só isso. Vamos chegar em casa. Quer dizer, chegar em sala. Fazer muita questão, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.